Hajime era um fraco, abandonado num labirinto para morrer sozinho. Após devorar monstros e absorver suas habilidades, ele se torna incrivelmente poderoso e forma um grupo de garotas peculiares para se vingar de seus traidores. Contudo, ele acaba se distraindo com suas novas e voluptuosas companheiras devido a muitas reviravoltas e decide, em vez disso, se envolver com elas. Mas antes de tudo isso, Hajime desperta subitamente dentro de uma caverna escura, no grande labirinto de Orcus, uma masmorra perigosa repleta de monstros aterrorizantes. Ele está confuso e abalado, incapaz de compreender se está vivo ou morto, e começa a procurar desesperadamente uma forma de escapar daquele lugar. Enquanto explorava, ele subitamente testemunha um monstro parecido com um coelho sendo atacado por criaturas lupinas. Mas, em vez de fugir, o coelho brutalmente aniquila ambos os lobos com ataques poderosos e velozes. Isso aterroriza Hajime ainda mais. Mas então, um predador gigantesco surge do nada, arranca a cabeça do coelho e o devora como um gato brincando com sua presa. Horrorizado, Hajime vira-se para correr, mas o monstro enorme arranca um de seus braços. O monstro então começa a devorar seu membro decepado, enquanto tenta avançar para mais. Naquele momento de desespero, Hajime usa sua habilidade especial, chamada Transmutar, que lhe permite remodelar objetos e consegue escapar temporariamente. Ele corre pelos túneis e, por fim, desmaia devido à perda de sangue. Quando Hajime recupera a consciência, ele se encontra ao lado de um cristal sagrado e brilhante. É uma mítica pedra de mana sobre a qual ele já havia lido antes. Quando a mana se satura, ela goteja da pedra em forma líquida. E essa água benta pode curar qualquer ferimento, por mais grave que seja. Hajime usa o líquido para estancar o sangramento e começa a se recuperar de seus ferimentos. Enquanto descansa, ele começa a pensar que não há como um covarde como ele possa derrotar um monstro tão grande e poderoso. Ele se sente desamparado e questiona por que tudo isso está acontecendo justamente com ele. Memórias inundam sua mente, mostrando cenas de momentos anteriores. Hajime e seus colegas de classe haviam entrado no grande labirinto de Orcus juntos, com a intenção de ganhar poder e completar uma missão. Durante uma batalha, um colega chamado Omonogawa salvou Hajime do perigo e disse-lhe para se esforçar mais. Mais tarde, o grupo deles encontrou alguns cristais raros e brilhantes bem acima deles, e uma garota apontou que eram cristais do conhecimento, extremamente raros e difíceis de encontrar. Um garoto então estendeu a mão para tocar um cristal, apesar dos avisos para não ir sozinho. Assim que ele fez contato, uma reação mágica foi acionada e o grupo inteiro foi teleportado para um novo local, repleto de monstros. O grupo aterrorizado usou um feitiço de proteção divina para se proteger, mas logo se desfez contra a força inimiga esmagadora. Um Hajime altruísta usou sua habilidade de transmutação para tentar afastar os monstros, enquanto seus colegas de classe atravessavam uma ponte. No entanto, um de seus companheiros de equipe o atacou deliberadamente por trás, fazendo-o cair da ponte em colapso para os níveis inferiores do labirinto. Hajime não conseguia entender por que sua vida estava subitamente cheia de traição e dor. Kurori, uma de suas colegas de classe e curandeira, havia vindo anteriormente até ele, pedindo para ficar ao seu lado e prometendo protegê-lo, aconteça o que acontecer. Ela disse que tinha um grande sonho e não suportaria perdê-lo. Mas agora, apesar de suas palavras, nem mesmo Kurori pôde salvá-lo. Hajime foi deixado para morrer na escuridão, confuso e cheio de raiva. Ainda assim, ele tomou a decisão de que sobreviveria e faria o que fosse preciso para retornar para casa, custe o que custasse. Para se manter vivo, Hajime astutamente prende 2 monstros-lobo e começa a comer sua carne crua. Mas logo depois, ele começa a gritar de dor, e seu corpo inicia uma mutação. Seu cabelo fica branco, seu DNA começa a mudar, sua força aumenta rapidamente, e ele para de sentir dor completamente. Quando Hajime verifica sua placa de status, ele fica chocado ao descobrir que seu nível subiu, e ele ganhou novas habilidades, incluindo magia de relâmpago e atributos baseados em lobo. Com sua habilidade de transmutação, Hajime coleta pedras mágicas e minérios para forjar armas. Ele constrói uma arma tipo revólver e lhe dá um nome um tanto decepcionante, Donner. Ele também cria balas explosivas usando as pedras e se prepara para a batalha, agora mais forte e perigoso do que antes. Hajime testa sua nova arma lutando contra outro monstro coelho. Usando sua nova arma e poderes de relâmpago, ele o elimina com facilidade e o devora para absorver mais habilidades. Agora que está super poderoso, Hajime vai confrontar o monstro que arrancou seu braço. Ele logo o encontra e declara audaciosamente que irá aniquilá-lo e comê-lo. O monstro avança contra ele novamente, mas Hajime desvia facilmente do ataque e dispara múltiplas balas de Donner. Uma delas acaba arrancando o braço do monstro, e Hajime o devora no meio da batalha como um bárbaro. Ele então eletrocuta brutalmente o monstro antes de atirar em seu crânio, eliminando-o de uma vez por todas. Hajime agora se tornou um ser poderoso que se recusa a morrer, e seu único objetivo é eliminar tudo em seu caminho. Hajime então pensa em usar sua habilidade de transmutação para sair deste labirinto, mas de repente se lembra que existem 100 níveis aqui, e ele não sabe em qual nível está atualmente. Enquanto Hajime está ocupado sobrevivendo no subsolo como um louco sob efeito de drogas, seus colegas de classe estão no Palácio Real, tentando se explicar ao rei. Eles contam como, ao explorar o grande labirinto de Orcus, acidentalmente ativaram uma armadilha no 20º nível que os teleportou diretamente para o 65º nível. Lá, eles se depararam com o Behemoth, uma criatura tão aterrorizante que até os mais corajosos entre eles se molhariam de medo. Contudo, o rei, irritado, os lembra de que foram convocados para lutar, não para uma excursão. Seu conselheiro então revela que os demônios deste mundo descobriram como controlar monstros, e a humanidade está por um fio.
Os estudantes não foram simplesmente jogados em outro mundo por diversão. Eles foram convocados pelas orações do povo, escolhidos para proteger este reino da destruição. Enquanto tudo isso está sendo explicado, Shizuku, uma das companheiras de equipe de Hajime, começa a se perder em seus próprios pensamentos. Ela se lembra de como Kaori, sua amiga íntima e curandeira do grupo, prometeu lutar ao seu lado, mesmo não sendo feita para o combate. Justo então, ela percebe um de seus companheiros de equipe, Ryama, falando consigo mesmo de forma bastante nervosa. Ela pergunta se ele está bem, mas o rapaz surta como se tivesse visto um fantasma e foge rapidamente. Este incidente estranho faz Shizuku recordar como Ryama sempre teve problemas com Hajime no passado. Shizuku então vai até sua amiga Kaori, que finalmente acordou após 5 dias de inconsciência. A primeira coisa que ela faz é perguntar sobre Hajime, e quando descobre que ele ainda está no labirinto, ela desaba em lágrimas. Shizuku a consola e promete ajudá-la a encontrar Hajime de um jeito ou de outro. Bem abaixo da superfície, Hajime continua avançando pela masmorra. Ele finalmente se depara com um portão maciço, selado com estranhas fechaduras. Ele tenta abri-lo, mas ao fazer isso, aciona 2 monstros próximos que subitamente acordam e atacam. Sem perder um segundo, Hajime atira em um deles diretamente no olho, e ele cai imediatamente. O segundo bloqueia seus tiros e tenta resistir, mas Hajime mantém a calma e recarrega sua arma. Ele percebe que o monstro não se afasta muito do portão, mas Hajime usa um ataque super carregado e o elimina de uma vez por todas. Após a luta, ele vasculha os corpos e encontra 3 orbes brilhantes. Ele os insere no mecanismo do portão, que finalmente se abre. Lá dentro, ele encontra uma câmara escura, preenchida com uma estranha e densa energia mágica. No centro da sala, uma garota está selada dentro de um bloco de pedra. Hajime vira-se para sair pensando que não é problema dele, mas ela começa a gritar por ajuda. Hajime ainda não quer ajudá-la, pois acredita que ela é muito perigosa, mas quando a garota afirma que também foi traída, ele finalmente muda de ideia. A garota então revela que é uma vampira. Não uma vampira qualquer, mas uma poderosa que outrora tentou proteger seu povo. Mas sua força fez com que outros a temessem, e seu próprio tio e ministro se voltaram contra ela. Eles tentaram eliminá-la, mas falharam devido à sua habilidade de cura. Então aprenderam aqui, em vez disso, Hajime escuta atentamente e pela primeira vez em muito tempo, ele sente que pode confiar em alguém novamente. Ele então usa toda a sua força e de alguma forma quebra o selo, libertando a garota. Ela nem sequer tem roupas, mas eles ainda conseguem manter uma expressão séria, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Hajime lhe diz seu nome, e quando ele pergunta o dela, ela diz que não quer mais ser chamada pelo seu nome antigo. Hajime, então, lhe dá um novo. Yue. A garota o abraça excitadamente com seu corpo suado, mas, nesse exato momento, alguém dispara flechas contra eles, e Hajime se fere para protegê-la. Ele rapidamente tira a água mágica e a derrama sobre seus ferimentos, enquanto Yui remove as flechas de suas costas. Eles logo notam um monstro caranguejo gigantesco parado bem na frente da saída, como se morasse ali. Percebendo que precisam lutar, ele dá a Yui sua jaqueta, a pega nas costas e se vira para encarar o monstro. Hajime começa a atirar, mas as balas mal deixam uma marca. O monstro avança com força bruta, e Hajime tenta de tudo, até mesmo jogando uma bomba sob seus pés, mas nada parece desacelerá-lo nem um pouco. Justo quando parece que o monstro vai transformá-los em carne moída, Yue decide agir. Ela desliza das costas de Hajime e, de repente, começa a sugar o sangue dele como se fosse seu shake de proteína. Acontece que o sangue dele está supercarregado com mana, e ela sabe que é a maneira mais rápida de recuperar suas forças. Enquanto Yui se alimenta, Hajime usa sua transmutabilidade para atrasar o monstro o tempo suficiente. Assim que ela está finalmente pronta, ela dispara uma enorme explosão de energia azul, chamada Azure, na cabeça do monstro. O impacto é forte, mas o monstro ainda permanece de pé, enquanto Yui desaba de exaustão. Hajime a encoraja a tentar novamente e aponta para o mesmo local que ele atingiu antes, pensando que um combo bem sincronizado poderia finalizar. Yui acena com a cabeça, embora o avise que seu próximo tiro não será tão forte. Hajime então distrai o monstro e dá a Yui o sinal para atacá-lo com sua energia Azure. Assim que ela o faz, Hajime sobe na fera e a explode a queima-roupa, finalmente pondo fim à sua vida patética. Mais tarde, enquanto comia a carne do monstro morto, Hajime casualmente diz a Yui que os vampiros eram considerados extintos há 300 anos, o que significa que ela deve ter pelo menos essa idade, mas Yui apenas o encara com raiva, claramente insatisfeita com a lembrança de sua idade. Hajime então pergunta se ela sabe onde eles estão ou como sair, mas Yui admite que não tem a menor ideia. Tudo o que ela sabe é que o labirinto foi feito por renegados, antigos mensageiros divinos, que se voltaram contra os deuses e tentaram destruir o mundo. Mas o plano deles falhou, e agora eles vivem profundamente dentro do mesmo labirinto. Enquanto exploram mais, Hajime encontra minério de alta magia e começa a fabricar um novo rifle. Yui aproveita esta chance para fazer uma dúzia de perguntas, uma atrás da outra. Hajime conta a ela tudo. Ele explica como os deuses o convocaram e seus colegas de classe para lutar contra demônios. Mas, ao contrário dos outros, ele não tinha habilidades de combate. Todos o chamavam de inútil, e as coisas só pioraram quando um de seus colegas o traiu durante uma missão importante. Ele caiu no abismo e perdeu o braço, e a partir daquele momento jurou que sobreviveria por qualquer meio, mesmo que isso significasse comer monstros. Yui se sente mal depois de ouvir tudo, mas Hajime lhe diz que não está procurando por pena, ele só quer voltar para casa, para seu mundo. Ela diz baixinho que não tem um lar para onde voltar, e isso o atinge um pouco.
Então ele a convida para ir com ele e promete que, onde quer que ele vá parar, ela terá um lugar ao seu lado. Pouco depois, um grupo de monstros com aparência de dinossauro começa a persegui-los, e não importa o quão longe corram, as criaturas não param de jeito nenhum. Eles notam flores estranhas crescendo nas cabeças dos monstros, agindo como parasitas que os controlam. A dupla de alguma forma consegue escapar, e durante esse tempo, Yui casualmente se serve do sangue de Hajime como se fosse seu energético favorito. Assim que ela termina, eles se movem para uma câmara estranha onde uma névoa verde começa a flutuar em direção a eles. Antes que Hajime possa sequer reagir, Yui subitamente começa a atacá-lo, pois seu corpo foi dominado pela influência da flor que a controla. Hajime então finalmente fica cara a cara com o monstro flor, que é feio o suficiente para causar danos emocionais profundos. Ele agarra Yue e a faz atirar em Hajime várias vezes. Ele até tenta controlar Hajime usando sua técnica de flor, mas o Gigachad consegue resistir bravamente. Yue, agora totalmente sob o controle do monstro, o ataca sem piedade. Ela se sente muito mal e o implora para eliminá-la, mas Hajime atira cuidadosamente na flor em sua cabeça. Assim que Yue é libertada, Hajime segue com outro tiro que finalmente aniquila o monstro de uma vez por todas. Mais tarde, Hajime senta-se para comer mais carne de monstro e oferece um pouco a Yui, mas ela recusa. Em vez disso, ela tira a jaqueta e começa a sugar o sangue dele. Depois, ambos descem as escadas e, por fim, chegam ao 100º andar, onde encontram um estranho lago. Logo além, eles encontram uma porta maciça. Hajime tem um estranho pressentimento de que algo importante está por trás dela, então, sem perder tempo, ele avança e abre o portão, com cautela. Então os dois entram e se encontram em uma área deslumbrante, com grandes pilares por toda parte, e uma porta gigantesca à frente. Enquanto começam a caminhar em direção à porta, um monstro surge de repente. Este é uma besta tipo dragão, com várias cabeças, e ele avança rapidamente contra Hajime para atacá-lo. Ele imediatamente lança uma bola de fogo, mas Hajime desvia e contra-ataca com seu próprio ataque, abrindo fogo contra o monstro com sua arma. A princípio parece que eles conseguiram aniquilá-lo, mas então um monstro de cor branca surge, inesperadamente. Este tem o poder de curar e revive o monstro caído, junto com outros ao seu redor. Agora fica claro que o verdadeiro alvo deles é o monstro branco, porque enquanto ele estiver vivo, os outros monstros continuarão voltando à vida, sem parar. Hajime e Yui percebem que devem eliminar o monstro branco antes de qualquer outra coisa. Neste momento crucial, Yui começa a ter alucinações. Ela vê uma visão de Hajime se afastando e a deixando para trás. Ela grita em pânico, pensando que ele a está abandonando, mas acaba sendo uma ilusão criada pelo inimigo. Na realidade, Hajime a levanta e tenta escapar da área, saltando para fora. A inerte Yui havia desmaiado a essa altura, então Hajime a ajuda a beber uma poção de recuperação. Ela lentamente recupera a consciência, e ambos concordam que devem derrotar todos os monstros e escapar vivos, a todo custo. Hajime então saca seu rifle e dispara uma barragem massiva de energia de cima. Enquanto isso, um dos monstros tenta prender Yue em outra ilusão, mas ela se liberta rapidamente e contra-ataca. Outra ilusão mira em Hajime, mas nem sequer o afeta e ele acaba atirando no monstro a queima-roupa, sem hesitar. Usando seu rifle, Hajime mira no monstro branco e dispara, e Yui segue com um poderoso ataque mágico de chama celestial que aniquila vários inimigos de uma vez. Mas, devido à quantidade de poder que consome, ela desaba de exaustão, completamente esgotada. Embora tenham aniquilado muitos monstros, o branco ainda está vivo e lança outro ataque de cima. Hajime pula na frente da Yui para protegê-la, mas acaba derrubando sua arma, ferindo-se gravemente. Ele cai pesadamente no chão e começa a sangrar muito, fazendo com que Yui entre em pânico total. O dragão branco continua a atacá-los, e a situação se torna cada vez mais perigosa. Yui, percebendo que não há tempo a perder, levanta Hajime usando sua magia e começa a escapar, enquanto ainda é perseguida implacavelmente pelo monstro. Quando a criatura se aproxima novamente, Yui agarra a arma, salta para a frente como um rato possuído e atira diretamente em sua cabeça, fazendo-o perder o controle e desencadear ataques de fogo selvagem. O impacto derruba Yui no chão e ela também deixa cair a arma. Segundos depois, o dragão teimoso se prepara para atacá-la novamente. Mas desta vez, Hajime surge de repente e a salva. Carregando Yui em seus braços, ele pede seu apoio mágico para que possa finalmente acabar com o monstro. Ele então lhe dá o sinal para preparar seu ataque mágico enquanto continua disparando balas contra a criatura. Hajime até fixa várias bombas em uma parede próxima e então sobe diretamente na frente do rosto do monstro, atirando a queima-roupa. Ele também atira nas bombas, fazendo com que a parede inteira desabe sobre a criatura. Um Hajime determinado então ativa sua habilidade de transmutação e pede a Yui para usar seu ataque Azure Blaze, o que ela faz prontamente. A combinação de seus poderes causa uma explosão massiva que finalmente aniquila o monstro, mas Hajime também desaba de exaustão. Enquanto isso, de volta ao palácio, a sensei do grupo, Aiko, reclama sobre como é injusto enviar estudantes para batalhas tão perigosas. Ela está chateada porque um de seus amigos morreu e todos estão com medo. Ao ouvir tudo isso, o rei responde calmamente que ninguém está sendo forçado a lutar. Então, quem não quiser continuar está livre para se afastar. Em outro lugar, Kaori e suas amigas também se aventuraram profundamente no labirinto. Kaori está perdida em pensamentos, ainda pensando em Hajime, e preocupada com o que aconteceu com ele, mas suas colegas de classe sugerem que ela tente esquecê-lo, pois precisam seguir em frente, aconteça o que acontecer. Mais tarde, Hajime está deitado em uma cama, quando uma súbita rajada de vento faz seus olhos se abrirem bruscamente. Ele olha ao redor e fica chocado ao se encontrar com uma Yui despida. Antes que ele possa perguntar o que está acontecendo, ela o abraça fortemente, pois pensou que ele havia morrido. Yui então explica a ele que eles estão atualmente no covil dos renegados. Quando Hajime pergunta o que aconteceu após a luta, Yui ele diz que ele havia desmaiado, então ela o trouxe pra cá e usou água benta para ajudá-lo a se recuperar. Hajime a agradece por salvar sua vida, e os dois saem para explorar os arredores. Eles eventualmente chegam a um palácio e assim que entram em uma das salas, as luzes se acendem automaticamente. Um esqueleto está casualmente sentado em um trono no centro, como se estivesse esperando pelo GTA 6, pacientemente.
Hajime, enquanto isso, pensa que essa sala pode ter a saída para o mundo exterior. Ao pisar em um círculo mágico brilhante no chão, o esqueleto de repente ganha vida. A alma dentro dele se apresenta como Oscar, o criador deste labirinto, e ele parabeniza Hajime por ter passado em todos os testes, com sucesso. Quando Hajime tenta fazer perguntas, Oscar lhe diz para não o fazer, explicando que esta é apenas uma mensagem pré-gravada e não pode responder a nenhuma nova pergunta. Oscar diz que simplesmente queria deixar uma mensagem para quem chegasse tão longe, para explicar a verdade sobre este mundo de forma clara. Em outro lugar, vemos o resto dos estudantes que alcançaram o 65º andar do labirinto. Shizuku sente que eles estabeleceram um recorde mundial do Guinness, completamente alheia ao fato de que seu amigo estava literalmente no 100º andar, lutando contra dragões poderosos. Contudo, seu capitão Eminogawa os adverte que não sabem quais ameaças os aguardam, então devem permanecer alertas. Fiel à sua suposição, o Behemoth os recebe no mesmo local onde os havia atacado antes. Toda a equipe fica chocada, pois pensaram que ele estava morto, mas desta vez estão preparados e mais fortes do que nunca. Assim que a batalha começa, Kaori diz audaciosamente ao inimigo que eles o aniquilarão e não o deixarão ferir mais ninguém. Quando o Behemoth avança, a Monogawa o ataca com sua espada e ordena que todos se posicionem. Um dos estudantes bloqueia um ataque que se aproxima, enquanto outros avançam com movimentos bem coordenados e precisos. Quando 3 deles estão prestes a cair de um parapeito, Kaori usa sua magia para impedi-los de despencar. Ela continua usando seus poderes de cura para aumentar a força dos guerreiros que lutam ao seu lado. Enquanto outros estudantes batalham contra ondas de monstros esqueleto, Shizuku reúne todos para se prepararem para o próximo assalto com determinação. Nesse instante, o Behemoth salta sobre eles e avança diretamente para uma garota que estava atrás. Ela consegue bloquear o ataque com seu escudo, mas o Behemoth é muito poderoso e o escudo começa a rachar. É então que Kaori a cura rapidamente, salvando a vida da jovem. Em seguida, Aiko lança múltiplos ataques contra o inimigo, enquanto a Managawa o finaliza com um golpe potente de sua espada mágica. Com isso, a equipe finalmente vence a batalha e o monstro é aniquilado de vez. De volta com Hajime, ele ainda está ouvindo o espírito de Oscar. O espírito admite que não sabe exatamente por que Hajime veio até aqui, mas ele decide conceder-lhe seu poder, pedindo que não o use de forma indevida. Assim que o espírito desaparece, Hajime sente uma dor intensa na cabeça e o círculo vermelho brilha novamente. Ele finalmente descobre que os deuses e os renegados não eram maus, mas sim libertadores. Mais tarde, Hajime percebe que aprendeu um novo feitiço mágico que lhe permite adicionar energia a minerais coloridos, e possivelmente até conceder-lhes qualidades especiais. Yui pergunta se ela também pode aprender essa magia. A noite cai, e após um pouco de prática, Yui retorna e diz a Hajime que o feitiço é muito difícil. Hajime então diz: já que este lugar é deles agora, por que não dar a Oscar um enterro digno? Depois disso, eles exploram o local e, por fim, encontram uma biblioteca. Hajime nota uma chave presa no dedo do esqueleto que ele usa mais tarde para abrir um porão repleto de artefatos e estruturas antigas. Após ver tudo isso, Hajime diz a Yupei que, embora queira voltar para casa, eles deveriam ficar aqui um pouco mais e aprender o máximo que puderem. Se quiserem explorar outros labirintos, precisarão estar totalmente preparados. Alguns dias depois, Hajime encaixa um braço mecânico e Yui massageia suas costas e envolve uma bandagem em seu olho. Ela também prepara comida para ele, e Hajime a devora como um monge faminto que acabou de quebrar um voto de silêncio de 3 anos. Em certo momento, Hajime até coloca um anel no dedo de Yui para mostrar o quão apaixonado ele é. Como ele adquiriu muitas habilidades e reuniu diversas ferramentas poderosas, Hajime percebe que a Santa Igreja e os outros reinos não ficarão em silêncio se descobrirem o que ele agora possui. Ele sabe que é apenas uma questão de tempo, até que se tornem alvos dos seres divinos, e que sua jornada pode levá-los a uma luta contra o mundo inteiro. Por isso, ambos fazem um juramento de se protegerem e continuarem avançando, não importa quem tenham que derrotar pelo caminho. No dia seguinte, vemos uma garota chamada Shai, que é uma coelha, mas tem o corpo de uma estrela do OnlyFans. Ela está desesperadamente subindo uma colina, tentando escapar do dinossauro de 2 cabeças que a persegue. Nesse momento, uma explosão de energia acontece e Hajime e Yui descem do alto. Os dinossauros surtam e fogem depois de vê-los, e a dupla também está feliz por finalmente ter alcançado a superfície. Enquanto isso, uma Shai super animada se aproxima de Hajime e começa a falar sem parar. Ele a acha muito irritante e tenta ir embora, mas Shai agarra sua perna e começa a implorar para que ele salve sua família. Hajime não entende por que deveria salvar a família de uma coelha que ele nem conhece. Yui, por fim, a joga fora como lixo, e Shai não consegue compreender como eles puderam deixar para trás uma garota tão linda como ela. Pouco depois, o dinossauro reaparece, mas Hajime o elimina casualmente com a ajuda de sua lendária arma. Ele então insiste para Shai soltar sua perna e até a atinge na cabeça, mas ela ignora seu espaço pessoal e começa a divagar sobre como ela é mais curvilínea que a namorada dele, então ele deveria ao menos ouvi-la. Hajime acha o raciocínio dela ridículo e a esbofeteia na cabeça novamente, mas ela continua a persistir, então a dupla acaba cedendo e decide ouvi-la. Shai então revela que foi expulsa de sua tribo, e logo depois, monstros os atacam. Seu povo é incapaz de se defender, pois não consegue controlar mana alguma, mas Shai consegue fazê-lo sem esforço, e pode até usar uma magia especializada chamada Visão do Futuro, através da qual ela pode ver eventos futuros. Foi assim que ela já sabia que eles estavam vindo, e os reconheceu. Hajime está claramente desinteressado, então ele cria uma moto usando seu anel e prossegue para partir, mas uma Shai desesperada o impede. Ela revela que sabe que ele está indo para a grande árvore e promete guiá-lo até lá pessoalmente. Hajime ainda está hesitante, mas Yui o convence, e os 3 iniciam sua jornada.
Enquanto isso, toda a família de Shay está sendo perseguida por monstros como se lhes devessem dinheiro. Um monstro gigante mira em uma criança e está prestes a devorá-la, mas Hajime chega do nada e a elimina. Ele então joga Shay no ar e a usa como isca para transformar cada monstro em carne de hambúrguer. Em poucos minutos, o perigo é evitado e a tribo está finalmente livre de todos os monstros. Naquela noite, eles dormem pacificamente pela primeira vez em meses. E Shay agradece a Hajime por ajudá-los, mas ele, mais uma vez, age de forma rude com ela. No dia seguinte, toda a tribo diz a Hajime que quer se tornar mais forte e pede que ele os treine. Hajime concorda e começa a dar-lhes um tutorial detalhado sobre como lutar como um guerreiro. Toda a tribo o segue com toda a sua dedicação e até Shay aprende alguns novos movimentos de luta. Após o treinamento finalmente terminar, Shay pede para acompanhá-los em sua jornada. Hajime quer saber por que ela está tão desesperada para ir com eles, e ela responde que é porque o ama e quer ficar ao seu lado. Do outro lado, o povo da tribo enlouqueceu e está eliminando todos os monstros que encontra. Isso preocupa Shay, e ela se pergunta o que Hajime lhes ensinou, mas ele afirma que apenas os ensinou a lutar. Pouco depois, eles chegam à grande árvore que é gigantesca e está morta há séculos. Lá, encontram um pilar com o mesmo design do que está no Palácio de Uska. Hajime coloca seu anel ali, e descobre que eles precisam atravessar os outros 4 labirintos para obter o poder especial de regeneração. Antes de partir, Hajime se despede dos membros da tribo que começaram a chamá-lo de mestre. Eles insistem em ir com ele para ajudá-lo, mas Hajime os incentiva a ficar e treinar ainda mais. Enquanto isso, Shay se lembra de um momento de infância em que perguntou à mãe se ela era um monstro ou a melhor. Ela não queria se tornar um monstro, mas a mãe a assegurou de que estava tudo bem ser diferente. A mãe também revelou que Shay podia fazer muitas coisas que os outros não podiam. Ela então falou sobre o futuro, e disse que Shay conheceria pessoas maravilhosas, que viriam de fora desta floresta e seriam exatamente como ela. De volta ao presente, a dupla finalmente concorda em levar Shay consigo, mesmo que Hajime não goste dela romanticamente. Mas Shay está desesperada para mudar isso, pois seu único objetivo é fazê-lo comer seus bolos. Mais tarde, os 3 seguem para um desfiladeiro e começam a procurar a entrada do labirinto. Enquanto Hajime e Wei estão ocupados verificando o mapa, Shay de repente diz que precisa aplicar pó no nariz, mas Hajime rudemente lhe diz que não há lojas de cosméticos disponíveis nesta parte do mundo. Nesse momento, Shay descobre uma caverna atrás da montanha com uma placa estranha, e embora alguém pareça estar falando com eles, não conseguem ver ninguém. Enquanto começam a procurar uma entrada para o labirinto, Shay toca uma parede e acidentalmente cai através dela, fazendo com que a parede se curve para dentro. Hajime imediatamente atira na parede e corre para dentro, apenas para encontrar Shay pendurada de forma desajeitada. Para piorar as coisas, ela se molhou de vergonha. Logo, o grupo encontra uma pedra que misteriosamente começa a falar com eles. Shay tenta esmagá-la com seu martelo, mas mesmo depois disso a voz continua, deixando-a frustrada e desapontada. O trio então avança por um corredor, onde Hajime, sem saber, pisa em uma armadilha, fazendo com que todos os portões ao redor deles se fechem bruscamente. Uma enorme rocha rola pela escadaria em direção a eles, e embora tentem usar magia, descobre-se que seus feitiços não estão funcionando neste lugar. Hajime rapidamente saca suas armas e explode a rocha em pedaços, mas mais pedras continuam a seguir. Shay começa a esmagar as rochas com seu martelo e também intercepta uma lâmina gigante vindo em sua direção. Hajime então pega Yui como se ela fosse um saco de batatas e começa a correr o mais rápido que pode, enquanto Shay o segue por trás. Eles acabam se encontrando de volta ao exato lugar onde começaram, percebendo que estavam apenas correndo em círculos. Pouco depois, Hajime e as garotas chegam a um nível inferior, onde cavaleiros mecânicos inativos estão de pé, cercando-os. Apenas olhá-los a Hajime uma sensação estranha. Então ele ordena que as garotas os ataquem imediatamente. O trio usa todas as habilidades que possui e começa a derrubar os cavaleiros um após o outro, mas não importa quantos eles eliminem. Mais cavaleiros continuam aparecendo, então eles saltam para uma plataforma móvel que os leva para cima. No topo, uma criatura enorme os espera casualmente e se apresenta como Malady Risen. Hajime fica confuso porque, de acordo com as anotações de Oscar, Malady Risen era uma humana que morreu há muito tempo. A criatura parece chocada que Hajime tenha limpado o labirinto de Oscar, mas Hajime exige respostas primeiro, caso contrário, ele está pronto para lutar. Ele diz que está aqui apenas pela magia antiga e nada mais. O ser robótico insiste que ela é a verdadeira Malady Risen, e que se Hajime quer a magia, ele deve primeiro responder a algumas perguntas. Ela começa a perguntar sobre os objetivos de Hajime, e a razão por trás de seu desejo pela magia antiga. Hajime explica que foi forçado a este mundo contra sua vontade e agora quer voltar para casa. Ele precisa desesperadamente da magia antiga que permite saltar entre mundos. Ele então pede ao ser robótico que lhe entregue a magia, mas ela se recusa a fazê-lo. Enfurecido com a traição, Hajime saca um maldito lançador de foguetes e o dispara contra o ser robótico. Isso é seguido por Shay, que salta em direção ao robô e esmaga seu braço com seu martelo. Hajime então dispara mais algumas rodadas, mirando em seu núcleo e articulações. Isso faz com que o ser robótico caia no chão e o trio acredita que ele foi aniquilado. Mas quando a fumaça se dissipa, eles ficam chocados ao saber que o inimigo está totalmente bem, sem sequer um arranhão em seu corpo. Nesse momento, eles veem uma barragem de rochas vindo em sua direção, então Hajime rapidamente agarra as 2 garotas e salta dali. Quando eles não reaparecem por um momento, o ser robótico pensa que venceu a batalha, mas então Hajime surge de um pilar próximo, em um estilo verdadeiramente impressionante. Os 3 então lançam outro ataque, mas desta vez é mais coordenado e letal. Hajime dispara uma explosão no núcleo do robô e anexa um dispositivo ao seu corpo. Yui usa sua habilidade de congelamento para garantir que o robô não se mova. E então Shay desfere o golpe final martelando o dispositivo que foi anexado ao seu corpo.
O golpe atinge o núcleo e o estilhaça, finalmente pondo fim ao robô irritante. No rescaldo da batalha, Yui acaricia Shay como um cachorrinho e a elogia por ser uma boa garota. Isso, por alguma razão, sobrecarrega Shay, e ela fica realmente emocionada. Nesse momento, o robô caído começa a falar com o último resquício de sua força restante. Ele avisa Hajime que se ele quiser obter magia antiga, terá que enfrentar os próprios deuses. Seguindo em frente, o trio chega numa nova área onde encontram a verdadeira Mild Risen, uma garota minúscula parecida com uma boneca. Ela tenta agir toda fofa e kawaii, mas uma Shay enfurecida a esbofeteia na cabeça com seu martelo. Depois que ela se acalma, Mild lhes diz que Hajime e Shay ainda não têm força suficiente para lidar com magia antiga, mas Yuki já consegue controlá-la com facilidade. Ela então entrega a Hajime um anel especial, mas ele ainda não está satisfeito, então começa a sacudi-la em busca de mais artefatos antigos. Minutos depois, enquanto o trio está ocupado saqueando tesouros, uma Maeled farta puxa uma alavanca, fazendo com que uma enorme torrente de água varra a câmara. O trio logo se encontra dentro de um rio que possui alguns animais estranhos, como um peixe de aparência feia. Hajime e Yui conseguem imediatamente chegar à margem, mas uma desajeitada Shai acaba se afogando. Felizmente, Hajime a tira da água e realiza a ressuscitação boca a boca, até que ela volte à vida. Os três então seguem para um hotel próximo onde decidem passar a noite. Enquanto discutem os arranjos dos quartos, Yuki sugere colocar Shea em um quarto separado, mas a garota curvilínea objeta fortemente. Ela, em vez disso, propõe que Yuki fique em um quarto separado, enquanto ela e Hajime podem se divertir a noite toda. Infelizmente, Shea fala isso um pouco alto demais, e os transeuntes ficam completamente chocados com o que acabaram de ouvir. Alguns dias depois, Hajime, Yui e Shai são convidados para a casa de Chang, que é o chefe da guilda dos aventureiros. Ele está impressionado com a facilidade com que os três conseguiram se infiltrar no desfiladeiro Risen, e agora quer a ajuda deles. Chang revela que um grupo de 3 aventureiros seguiu para as montanhas do norte para uma pesquisa, mas nunca mais retornou. O resgate é particularmente importante porque uma das pessoas desaparecidas é Will Kudeta, filho de um poderoso conde. Chang revela ainda que o grupo foi atacado por algo extremamente forte, então ele quer que Hajime e suas garotas os resgatem. Hajime ainda se recusa. Mas quando Chang lhe promete total apoio da guilda se algo der errado, Hajime concorda sob 2 condições. Ele quer novas placas de status para todos os 3, e se ele fizer um pedido, este deve ser atendido sem questionamentos. Chang aceita o acordo, e com isso, o trio parte em sua missão. Durante a jornada, eles sentem fome, então Hajime sugere que comam arroz, seu prato favorito de sua terra natal. Perto dali, em um hotel, Aiko está casualmente almoçando com seus alunos. Ela os elogia pelo trabalho duro e os encoraja a continuar amanhã. Enquanto conversam e comem, o dono do hotel se aproxima da mesa para perguntar sobre a comida. Todos dizem que adoraram, mas o proprietário, que parece um tanto suspeito, ainda não está satisfeito. Com um olhar preocupado, ele revela que esgotaram o último lote de especiarias e não conseguem reabastecer devido a problemas nas montanhas. Rumores circulam de que monstros podem estar envolvidos, e alguns aventureiros que foram verificar não retornaram. O proprietário também revela que 3 convidados de elite foram enviados para lá para cuidar da situação. Neste momento, Hajime e sua equipe chegam ao mesmo hotel, e Aiko imediatamente percebe que é seu aluno há muito tempo perdido. Ela corre até ele, chocada e emocionada, mas ele friamente lhe diz que não é a pessoa que ela procura. No entanto, a teimosa Aiko agarra sua mão e começa a questioná-lo, desesperada para entender o que aconteceu. Segundos depois, Hajime senta-se a uma mesa, folheia casualmente o menu e pede curry. Enquanto ele continua ignorando Aiko, ela fica frustrada e exige saber quem são as 2 garotas. Ela e Yu casualmente dizem que são suas amantes, mas isso choca Aiko ainda mais. Pensando que ele está tendo um caso a 3 com elas, ela repreende Hajime e o chama de nojento. Eventualmente todos comem juntos, mas Aiko continua a bombardear Hajime com muitas perguntas. Sua única resposta é que ele trabalhou muito duro, sem dar explicações claras, o que a irrita ainda mais. Nesse momento, um cavaleiro se aproxima de repente da mesa e repreende Hajime sobre como falar com superiores. Ele então insulta as orelhas grandes de Hasie, dizendo que deveriam ser cortadas para que ela parecesse mais humana. O cavaleiro também fala rudemente com Yui, mas ela retalia chamando-o de homenzinho. Isso ofende o homenzinho, e ele prossegue para lhe dar uma lição com sua espada, mas ao alcançá-la, Hajime atira em sua mão e o avisa para não tentar isso novamente. Enquanto isso, uma das alunas de Aiko recorda como Hajime a protegeu de esqueletos no labirinto e fica chocada ao ver o quanto ele mudou. Ele não é mais o garoto fraco de quem ela se lembra. Ele se tornou implacável, poderoso e temido. Após terminar sua refeição, Hajime diz a Aiko que não tem interesse em se juntar a eles novamente, não quer explicar o que lhe aconteceu e os avisa para não interferirem mais em seu caminho. Mais tarde, Shea parece incomodada com o comentário do cavaleiro, perguntando-se se os humanos realmente não gostam de suas orelhas, mas Yui diz para não se preocupar, pois suas orelhas são lindas, e até Hajime gosta delas. Enquanto o trio parte, Aiko promete que não desistirá e está determinada a trazer Hajime de volta para casa. Naquela noite, ela se senta em seu quarto de hotel, pensando em tudo o que aconteceu. De repente, Hajime aparece em seu quarto, assustando-a profundamente. Ela pergunta como ele entrou, ao que ele explica que é bastante fácil com a ajuda de suas novas habilidades. Eles então se sentam e começam a conversar tomando café, e Hajime diz que tem algo realmente importante para revelar. Ele começa a contar a ela a verdadeira razão pela qual não quer se juntar ao grupo dela. No passado, quando os deuses antigos desceram, eles lançaram o mundo em guerra. Humanos, demônios e inúmeros outros homens-fera começaram a lutar uns contra os outros. Durante esses tempos difíceis, um grupo chamado os Libertadores descobriu que os deuses estavam apenas usando-os para entretenimento. Isso os levou a perder o interesse na guerra e eles decidiram resistir, mas o plano falhou. Os deuses os rotularam como inimigos da igreja e espalharam propaganda de que estavam destruindo o mundo. A humanidade se voltou contra os Libertadores, que foram caçados como animais.
A maioria foi eliminada, e os poucos sobreviventes restantes perceberam que a força bruta não poderia derrotar um deus. Eles então se espalharam, criando provações mortais por todo o mundo. Qualquer um que conquistasse essas provações ganharia um poder imenso. Os libertadores ainda esperam que um dia um verdadeiro campeão surja e destrua o jogo distorcido dos deuses. Hajime diz que foi isso que ele aprendeu quando esteve dentro do labirinto por todos esses meses. Aiko pergunta se ele planeja lutar contra Deus, mas Hajime diz que não se importa com nada disso. Ele só quer ir pra casa, e os labirintos são apenas um caminho para esse objetivo. Agora que disse tudo, Hajime se prepara para partir, mas Aiko menciona que Kaori nunca perdeu a fé nele. Ela sempre pensou que ele voltaria, e ela está atualmente trabalhando com uma equipe dentro do labirinto. Hajime adverte que amigos podem ser ainda mais perigosos que inimigos, pois podem traí-lo quando você menos espera. Ele então revela que não caiu no labirinto por acidente. Alguém o empurrou. Na manhã seguinte, enquanto o trio se prepara para sua missão, Eiko e seu grupo também chegam, pedindo para se juntar à busca pelas pessoas desaparecidas. Hajime recusa e saca sua moto, mas Eiko avança e insiste em ir. Percebendo que ela não desistiria, Hajime concorda e cria um grande caminhão com seu anel que caberá a todos eles. O grupo então entra animadamente e parte em sua missão. No caminho, Eiko acaba adormecendo no ombro de Hajime, para grande aborrecimento das outras garotas. Yue comenta casualmente que Hajime parece tratar Eiko com muita gentileza. Então ele explica que ela fez muito por ele no passado, então é justo que ele a trate bem em troca. Logo eles chegam a uma área rochosa e Hajime ativa seu sistema de drones. Essas pequenas máquinas voam e começam a escanear os arredores, principalmente para detectar humanos ou monstros próximos. Enquanto a área é escaneada, algumas armas e bolsas de escudo surgem à vista, espalhadas perto de um penhasco. Hajime os coleta e o grupo logo se depara com uma pegada enorme. Yue dá uma olhada e adivinha que o que quer que a tenha deixado deve ser um monstro gigante. Eles continuam se movendo e, por fim, chegam a uma cachoeira. Hajime sente algo atrás da água em cascata e diz a Yue para cortá-la. Com um golpe preciso, ela cria um caminho e eles entram na caverna recém-revelada. Lá dentro, encontram um garoto inconsciente no chão e Hajime casualmente cutuca seu nariz, fazendo-o acordar abruptamente. Ele se revela ser o mesmo perdedor, o Will Kudeta, que eles estavam procurando. Hajime se apresenta e diz que vieram sob ordens da Guilda dos Aventureiros para salvá-lo. Will, que ainda está abalado e aterrorizado, explica que seu grupo foi emboscado por um dragão negro. Seus amigos foram todos eliminados, então ele está cheio de culpa em vez de gratidão. Ao ouvir isso, Hajime o agarra pelo colarinho e lhe diz sem rodeios que sobreviver não é algo para se envergonhar. A noite começa a cair, e eles se preparam para partir, mas Hajime de repente sente perigo, e bem na hora o dragão negro irrompe e lança um ataque surpresa. Hajime rapidamente forma um escudo para proteger a todos de virarem carne de churrasco, enquanto Yue salta para ajudar. Shea também avança pelo lado e atinge o dragão com seu martelo. Yue adiciona um subsequente ataque mágico e juntos eles derrubam o dragão no chão. No entanto, assim que todos soltam um suspiro de alívio, o dragão ruge e se levanta novamente. Shea rapidamente avança para outro ataque, mas o dragão a atinge com sua cauda, lançando-a para o rio. Hajime revida com uma rápida barragem de balas, mas o dragão continua avançando e libera um poderoso feixe de energia. É direcionado diretamente a Will, mas Yue chega bem a tempo e o bloqueia com um escudo de gelo. Percebendo que o dragão está mirando nos mais fracos, Hajime pede a Aiko para levar todos os outros para uma zona segura. Assim que ela o faz, Hajime saca seu rifle de precisão e faz um tiro certeiro. O dragão também cospe fogo ao mesmo tempo, criando uma explosão massiva que abala o lugar. No rescaldo, Hajime rapidamente soca o dragão no estômago antes de detonar uma bomba perto dele. Apesar de todo o dano, o dragão ainda se levanta e tenta lutar, mas Shea usa seu martelo para tirar a vida dele. Agora, com a besta finalmente subjugada, Hajime saca uma barra de metal e a enfia onde os dragões realmente não querem barras de metal enfiadas. Isso faz com que a pobre criatura grite com uma voz de menina, revelando que é na verdade um membro da raça draconiana. Ela implora a Hajime para remover a barra de suas costas, revelando que sua mana está prestes a acabar, o que significa que ela logo se transformará em sua forma humana. Mas, em vez de obedecer, ele continua enfiando a barra cada vez mais fundo, fazendo-a quase desmaiar. Hajime chega a torcer a barra enquanto exibe um sorriso presunçoso no rosto. Finalmente a dragão cede e admite que foi manipulada. Alguém havia tirado sua liberdade e a forçado a atacar os aventureiros, deixando-a sem escolha. Will não acredita nela e a acusa de mentir, mas a dragão insiste que sua espécie nunca mente. Yue também a apoia, dizendo que dragões são criaturas honestas, então ela deve estar dizendo a verdade. A dragão parece tocada por uma normie, como Yue a defender, mas Yue rapidamente deixa claro que ela tem, na verdade, 300 anos. Enquanto isso, Will ainda não quer perdoar a dragão por cometer as atrocidades, e a dragão concorda em ser punida, mas pede um atraso, pois uma ameaça maior está vindo em sua direção. Ela revela que uma figura misteriosa está liderando um exército de monstros em direção a uma vila próxima, e ela quer detê-lo. Um Hajime não convencido se recusa a deixá-la ir e continua a enfiar a barra ainda mais, mas Yue intervém no último segundo. Ela acredita que a dragão não está mentindo e o incita a libertá-la. Desta vez, Hajime finalmente se convence e lentamente começa a puxar a barra para fora. Assim que a dragão está livre, ela se transforma em uma bela mulher chamada Chiyu. Em vez de ficar zangada com Hajime, ela na verdade começa a provocá-lo, pois ao que parece, ela gostou da enfiada afinal. Chiyu então lembra ao grupo que o exército de 60 mil monstros está se aproximando rapidamente e pode chegar à vila em 2 dias. Ela os incita a evacuar todas as pessoas o mais rápido possível. Will implora a Hajime para ajudar, mas ele recusa, dizendo que seu único trabalho era resgatar Will, não salvar uma vila inteira. Ele então prossegue para sair, mas uma Chiyu insanamente excitada afirma que sua mana está esgotada, então ela precisa que Hajime a carregue.
Ele, com raiva, começa a arrastá-la em vez disso, mas Tio adora isso também e começa a gritar como se ele tivesse enfiado a barra novamente. Enquanto a horda monstruosa continua a avançar em direção à vila, Aiko implora a Hajime para ajudar. Ela sabe que se eles não intervirem agora, todos os aldeões serão massacrados. Hajime pergunta se ela está disposta a arriscar a vida de seus alunos por pessoas que ela nem conhece. A sensei insiste que seus alunos são sempre sua prioridade máxima, mas ela também não suporta ver pessoas inocentes morrerem. Aiko admite que não conseguiu ajudar Hajime quando ele mais precisou dela, e ela realmente sente muito por isso. Hajime então pergunta se não importa o que ele decida, ela ainda será sua professora. Ela concorda suavemente, mas pede que ele pelo menos a ouça antes de tomar sua decisão. Hajime não diz mais nada e se afasta, dizendo que é hora de se preparar para o exército que se aproxima. Ele imediatamente começa a construir uma barreira mágica ao redor da vila e os aldeões se unem para apoiá-lo. As mulheres e crianças são evacuadas enquanto os outros preparam comida e ajudam a distribuir suprimentos aos defensores. Mais tarde naquela noite, Aiko se aproxima de Hajime e oferece ajuda com qualquer coisa que ele possa precisar. Ele calmamente lhe diz que os monstros estão vindo e ele está pronto. Naquela noite, enquanto Hajime está ocupado preparando mísseis, uma tio desesperada se aproxima dele. Ela quer lutar ao lado dele e insiste que fará o que for preciso. Ela até começa a chamá-lo de mestre e diz que quer ajudá-lo a vencer a batalha. Hajime tenta recusá-la, mas até suas palavras duras excitam a garota, pois ela tem sonhado em devorá-lo desde o incidente da barra. Yue e Shei observam tudo de longe e estão cheias de uma leve inveja. À medida que a noite avança, o exército monstruoso finalmente se aproxima. Hajime então de repente declara Aiko como a deusa da agricultura que convocou todos os heróis, incluindo ele, para lutar contra os monstros. Os aldeões imediatamente começam a cantar o nome dela, fazendo Aiko corar como um tomate maduro. Hajime então anuncia que a vitória deles está garantida, porque agora eles têm um protetor divino ao seu lado. Depois disso, Hajime saca seu clássico rifle de precisão e começa seu ataque às forças inimigas. Yue e Shea também se equipam com lançadores de foguetes, enquanto Tio usa sua magia de dragão para derrubar os monstros. Em questão de segundos, a batalha se intensifica. Bolas de fogo, tornados e todos os tipos de ataques mágicos voam pelo ar. Os monstros começam a cair um por um, mas os heróis também começam a se cansar. Quando Hajime finalmente fica sem munição, ele pula em sua moto com Shea e parte para um assalto direto. Yue, enquanto isso, libera um feitiço de dragão elétrico para abrir caminho. Hajime e Shea então avançam profundamente nas fileiras inimigas, derrubando monstros à medida que progridem. Hajime nem sequer sofre um único arranhão enquanto desvive brutalmente os monstros um após o outro. Shei, por outro lado, usa sua força bruta para afastar alguns e até assustar outros. Um lobo tenta pular nela, mas ela o joga no chão sem esforço. Os dois então finalmente encontram uma pessoa encapuzada que é responsável por todo esse caos. Hajime derruba seu companheiro lobo, e ao ver seu rosto fica em choque. É um dos alunos de Aiko chamado Shimizu, que havia desaparecido há algum tempo. Após a batalha terminar e todos os monstros estarem mortos, Shimizu é trazido diante de Aiko. Ela pergunta por que ele fez tudo isso, ao que Shimizu revela que se juntou às forças dos demônios porque eles o trataram como se ele fosse alguém especial. Shimizu também acreditava que se ele desvivesse Aiko, os demônios o veriam como um herói. No entanto, as coisas não saíram como planejado e nem mesmo seu exército de 60 mil demônios foi suficiente. Ele se pergunta onde Hajime conseguiu armas tão poderosas e quem ele realmente é. Apesar do caos que causou, Aiko gentilmente pega a mão de Shimizu e diz que entende sua dor. Ela sabe que Shimizu queria se sentir especial como os influenciadores do TikTok, mas aliar-se a demônios e tentar desviver sua própria professora não é o caminho. Aiko então pede a ele para deixar o passado para trás e recomeçar. No entanto, mesmo depois de toda aquela palestra, Shimizu trai Aiko e rapidamente a mantém sob a mira de uma seringa. Ele ameaça infectá-la com um soro tóxico se os outros não largarem suas armas. Enquanto a maioria deles obedece imediatamente, Hajime se recusa a entregar suas armas, pois sabe que isso não terminará bem. Neste momento intenso, Shea avança para resgatar Aiko, mas alguém atira em Shimizu por trás. Hajime avista da pessoa desconhecida escapando em um dragão e dispara um tiro, mas não causa muito dano. Enquanto isso, Aiko foi acidentalmente injetada com soro durante a briga, e agora ela jaz à beira da morte. Hajime sabe que ela não tem muito tempo, então ele bebe a água benta e depois a transfere para ela, fazendo-a lentamente recuperar a consciência. Enquanto isso, o traidor Shimizu está sangrando lentamente até a morte devido ao ferimento de bala. Aiko implora altruisticamente a Hajime para salvar seu aluno, mas ele recusa firmemente, pois o rapaz acabou de tentar eliminar sua própria professora. Hajime então se vira para Shimizu e dispara várias rodadas, encerrando sua vida patética de uma vez por todas. Aiko fica atordoada com o que acabou de acontecer, mas Hajime diz a ela para não se deter nisso e se afasta. No caminho de volta, Will pergunta baixinho a Hajime por que ele teve que desviver Shimizu. Afinal, ele ia morrer em alguns minutos de qualquer maneira. Hajime não diz uma palavra, mas Yue revela que se ele não tivesse acabado com o traidor, Aiko teria passado o resto de sua vida se culpando. Ela teria carregado essa culpa para sempre, e então Hajime assumiu esse fardo para si. Nos esgotos, um grupo de pessoas sombrias discute um plano secreto. Eles capturaram recentemente uma rara garota monstro e planejam vendê-la por uma boa quantia. Hajime, por outro lado, leva Will com sucesso ao mestre da guilda e completa sua parte do acordo. Ele mais tarde pede uma placa de status extra para que possa registrar Tio também. De volta ao quarto, as três garotas conversam sem parar como
se o amanhã fosse o apocalipse. Enquanto Hajime está perto da janela, observando algo suspeito lá fora, Tio lembra a Hajime que ele uma vez prometeu levá-la para um passeio pela cidade se ela treinasse duro. Mas Hajime permanece focado nas figuras estranhas que se movem. Ele murmura que quem quer que esteja observando-os vai morrer, sejam humanos, feras ou um par de globos oculares flutuantes em um sobretudo. Neste momento, Tio de repente se perde em pensamentos. Ela se lembra de seu pai lhe dizendo há muito tempo que, embora seus inimigos fossem poderosos e perigosos, eles não eram invisíveis. Ele acreditava que um dia alguém viria forte o suficiente para desafiar até mesmo um deus. Depois de crescer, Tio retornou à sua vila, onde sentiu algo estranho acontecendo. Um velho revelou que os deuses convocaram milhares de seres alienígenas. Determinado a proteger seu povo, Tio tomou a ousada decisão de investigar, mesmo sem saber o que a esperava. No presente, Hajime leva Shei para o prometido passeio pela cidade, e eles perambulam como turistas confusos. Ela eventualmente o arrasta para um aquário, onde eles encontram um peixe falante chamado Lehman. Hajime, sendo seu eu rude, tenta zombar do peixe, mas ele revida com alguns insultos próprios. Isso realmente impressiona Hajime, e os dois acabam conversando por um longo tempo como se fossem um casal. Mais tarde, Hajime e Shei decidem soltar o peixe falante no rio, e enquanto se despedem, Lehman revela que uma garota sereia também foi trazida para o aquário, mas ela foi logo roubada. Lehman avisa que há uma enorme gangue de traficantes de escravos na cidade, então uma garota monstro como Shei deve ter cuidado. Enquanto isso, Yue e Tio estão comprando mantimentos no mercado como um casal responsável. Tio casualmente pergunta a Yue se ela está bem com a proximidade que Hajime e Shei desenvolveram. A garota vampira diz que não se importa nem um pouco, porque se Hajime gosta de alguém, ela também gosta. Do outro lado, Shei está tomando sorvete com Hajime, e pergunta se ele está feliz que Tio se juntou à equipe deles. Ele esclarece que ela não se juntou à equipe, mas forçou sua entrada como uma sanguessuga teimosa. Ele também diz que Tio não é uma pessoa má, mas ela age de forma suja na maioria das vezes. Nesse momento, Hajime congela ao sentir a presença de algo maligno no subsolo. Ele e Shei, então, vão investigar e logo acabam nos esgotos, onde encontram uma garotinha trancada. Acontece que ela estava sendo mantida por traficantes que planejavam vendê-la. Após resgatá-la, Hajime rapidamente a leva de volta para o quarto deles, onde ela recupera a consciência. Ele gentilmente pergunta o nome dela, e ela diz Miu, após o que ele se apresenta e cheia. Como a garota está com fome e doente, eles rapidamente a lavam, dão-lhe comida quente e secam seu cabelo. Miu desfruta de tudo isso, e está genuinamente feliz por estar com esses estranhos. Ela então revela que foi separada de sua família e capturada por pessoas ruins, do mesmo tipo que Lehman havia alertado. Agora que ela foi resgatada e está fora de perigo, Shei pergunta o que fazer com ela. Hajime diz que deveriam entregá-la à guarda da cidade, pois é a única coisa sensata a fazer. Ao ouvir isso, Miu corre até Hajime e o abraça apertado, incapaz de parar de chorar. Mais tarde, Hajime entrega Miu à guarda da cidade, e ela pergunta com raiva se ele a odeia, mas ele não diz uma palavra e simplesmente parte dali. Enquanto Hajime e Shei caminham para o quarto, percebem uma explosão por perto. Isso os deixa preocupados e eles correm de volta, apenas para descobrir que os guardas da cidade foram mortos por alguém. Há também uma mensagem enigmática na parede que diz a Hajime para trazer a garota coelha se quiser ver Miu viva. Enfurecido pelo ato patético, Hajime jura encontrar Miu e punir quem estiver por trás disso. Em outro lugar, Teo e Yue estão tomando café juntas quando um homem de repente irrompe pela parede ao lado delas. Acaba sendo obra de Hajime, que rapidamente explica todo o cenário às garotas. Ele estava tentando extrair informações do homem, mas não conseguiu nada. Hajime então pede a toda a sua equipe para ajudá-lo, e eles começam uma busca por toda a cidade. Eventualmente, chegam a uma casa subterrânea onde o grupo de traficantes está relaxando. As garotas rapidamente usam seus poderes para obliterar os homens repugnantes, enquanto Hajime segue mais fundo em busca de Miu. Ele logo a encontra sendo assediada por um homem. Então Hajime atira nele na hora, sem hesitação. Vendo que ele veio resgatá-la novamente, uma Miu emocionada corre para abraçá-lo. Hajime então voa para o céu com ela, e eles observam enquanto as outras garotas desmantelam toda a rede de tráfico. Com a paz agora restaurada, Hajime traz Miu para o chão onde as outras garotas estão esperando por eles. Ela conhece todas elas e até abraça Yue apertado como se fosse sua mãe. Miu então se vira para Hajime e o chama de Big Bro, um nome que ele não gosta. Ele pede a ela para chamá-lo pelo nome, mas a menina agora começa a chamá-lo de papai. No dia seguinte, Hajime leva todos para fora da cidade em seu carro, mas é Shia quem está andando de moto. Ela faz questão de se exibir e parecer uma completa idiota. Dentro do carro, Miu insiste que quer dirigir, mas Hajime recusa e promete ensiná-la mais tarde. Ele abraçou totalmente seu papel de pai e até começou a se referir a Miu como filha. Eles logo chegam a um mercado e Hajime começa a relembrar suas memórias passadas com seus amigos. Miu pergunta por que ele está tão sombrio, ao que Hajime revela que esteve aqui há 4 meses, embora pareça anos. O grupo então vai encontrar o chefe da guilda Loha, e Hajime imediatamente entrega a ele uma carta de Chong. Loha lê a carta e acha difícil acreditar que um perdedor magricela como Hajime exterminou 60 mil monstros e destruiu uma organização maligna em uma única tarde. Justo então, um garoto entra correndo com uma mensagem urgente para o líder da guilda. Monstros apareceram no labirinto. Loha pergunta quem enviou a mensagem e o garoto olha para Hajime e o reconhece imediatamente. Hajime então diz o nome Endo e eles se cumprimentam, pois descobrem que são colegas de classe. Endo fica chocado ao ver o quanto Hajime mudou e se tornou uma pessoa completamente diferente, mas fica feliz em vê-lo vivo. Endo então implora a Hajime para ajudá-los no labirinto ou então todos lá morrerão. Em um flashback de algumas horas atrás, a Monogawa e sua equipe estão no fundo do labirinto. Eles chegam a um lugar suspeito e Shizuku imediatamente sente que algo ruim está prestes a acontecer
acontecer. O grupo então encontra sangue de monstro espalhado por todo o chão, o que significa que algo ainda maior está à espreita. Antes que pudessem sequer descobrir o que era, um demônio com airbags enormes e um corvo no ombro aparece das sombras. Ela tenta persuadir a equipe de Amonogawa a se juntar a eles, revelando que um de seus amigos já aceitou a oferta e se juntou ao lado demoníaco. No entanto, Amonogawa recusa categoricamente e se prepara para lutar contra ela. A mulher demônio então libera uma barragem de monstros gigantes que começam a atacar o grupo um por um. Harori e o resto tentam o seu melhor para revidar, mas os monstros se mostram esmagadores e nenhum ataque parece fazer qualquer impacto real. Além disso, mesmo que qualquer um dos monstros se machuque levemente, a mulher demônio consegue curá-los com a ajuda de seu corvo assustador. Percebendo que estão em desvantagem e superados em força, o grupo diz a Endo para usar sua camuflagem para sair sorrateiramente deste labirinto e pedir ajuda. Ele hesita em deixá-los sozinhos, mas eventualmente concorda pelo bem dos outros. Amanagawa, em um acesso de raiva, usa sua espada para fatiar um dos monstros completamente. No entanto, quando uma jovem tenta parar a próxima onda, monstros tipo gato perfuram seu estômago, transformando-a em pedra. Isso devasta todo o grupo, e Shizuku insiste para que fujam dali imediatamente. Quando Amonogawa recusa e diz que deveriam continuar lutando, ela lhe dá um tapa no rosto para fazê-lo cair em si. Enquanto isso, Endo chega ao 17º andar, onde encontra o Capitão Meld e explica tudo em detalhes. De repente, um monstro os ataca, pois a camuflagem de Endo não era tão boa afinal. Meld o repele e diz a Endo para ir informar os outros lá fora, enquanto ele fica para trás para conter o inimigo. É por isso que Endo veio à guilda em primeiro lugar para buscar ajuda. De volta ao labirinto, o grupo abandonou a luta e está tentando correr o mais rápido que pode. Mas quando se cansam, os bots param em um lugar e discutem seu próximo movimento. Dois dos membros acham melhor se juntar à mulher demônio para que todo esse derramamento de sangue termine, mas Amonogawa os avisa para não confiarem no demônio. Enquanto o grupo está ocupado discutindo, o Capitão Meld aparece em estado gravemente ferido. Ele tenta lhes dizer algo, mas um monstro de repente o ataca por trás, matando-o na hora. Logo a mulher demônio também aparece, pronta para acabar com os humanos restantes. A morte de seu capitão deixa Amanagawa enfurecido e ele decide liberar todo o seu poder. Ele desbloqueia algo chamado Limit Break e começa a fatiar os monstros como se estivesse jogando Fruit Ninja. No escritório da guilda, Endo implora Hajime para resgatar o grupo, já que eles também são seus amigos. No entanto, Hajime responde friamente que eles não são seus amigos, apenas estranhos que por acaso vêm da mesma cidade. Enquanto isso, Amonogawa lança um ataque de poder total contra o demônio, que se protege com uma barreira. Amonogawa está tão enfurecido que rompe a barreira e está prestes a eliminá-la, mas ele de repente para quando o pingente dela se abre, revelando uma foto dela com seu amante. A distração se mostra custosa, pois um monstro emerge do chão e soca Omanoi Boa alto no céu. Do outro lado, Endo está de joelhos implorando a Hajime para salvar seus amigos. Desta vez, até as outras garotas o incitam a salvá-los e sugerem que todos vão juntos. Lá no labirinto, a mana de Kaori quase se esgotou e ela não consegue mais curar seus amigos feridos. Shizuku é a única que resta de pé e avança contra um monstro para matá-lo, mas leva um soco tão forte que começa a vomitar sangue. Kaori corre até ela e promete que nunca a deixará, aconteça o que acontecer. Elas então dão as mãos e oram enquanto dois monstros gigantes vêm para acabar com elas. Mas justo quando toda a esperança parece perdida, uma grande barra de ferro penetra ambos os monstros, matando-os em um instante. Enquanto todos soltam um suspiro de alívio, Hajime faz uma grande entrada, deixando Kaori totalmente atordoada. Em um flashback de alguns minutos atrás, Hajime e sua equipe estão seguindo Endo pelo labirinto escuro. Eles estão correndo o mais rápido que podem, mas sabem que o tempo está se esgotando a cada segundo que passa. É por isso que Hajime de repente para e tira um de seus gadgets gigantes. Com a ajuda dele, ele começa a perfurar o chão como se fosse procurar petróleo ali. Assim que o buraco é grande o suficiente, Hajime mergulha casualmente, seguido pelas outras garotas. Ele aterrissa direto no andar onde a mulher demônio encurralou seus companheiros de equipe. Quando ele elimina os dois monstros, Kaori o reconhece instantaneamente e fica chocada, enquanto Shizuku mal consegue acreditar que este é o mesmo Hajime que eles conheceram. Ninguém o reconhece a princípio por causa de sua aparência completamente mudada e braço biônico. Mas quando Kaori o chama pelo nome, eles ficam atônitos. O resto da equipe logo chega. Hajime os instrui a proteger a todos, enquanto ele lida com o chefão sozinho. Ele confronta o demônio diretamente e avisa que se ela não quiser morrer, deve apenas ir embora. Mas este demônio é tão teimoso quanto um gato que se recusa a tomar banho e escolhe lutar em vez disso. Então Hajime calmamente ativa sua magia instintiva e começa a bater cada monstro invisível à vista com precisão perfeita. Kaori observa com admiração enquanto Hajime casualmente elimina todos os inimigos como se estivesse limpando o lixo de seu gramado. Ele usa uma combinação de armas e suas habilidades mágicas para eliminar as criaturas uma após a outra. O demônio entra em pânico e envia um monstro tartaruga gigante para atacá-lo, mas Hajime desvia seu ataque para a mulher, ferindo-a. Ele então acaba com a tartaruga e o corvo irritante, deixando o demônio vulnerável e irritado. Assim que a batalha esquenta, Amanagawa se pergunta quem é esse cara incrivelmente poderoso e bonito. Endo lhe diz que é Hajime, mas Amanagawa se recusa a acreditar. Um cara chamado Ryama até agarra Endo pela gola, dizendo que Hajime está morto e não pode ter voltado. Por alguma razão, ele parece estar realmente irritado que seu colega de classe esteja vivo. A mulher demônio se recusa a desistir e conjura mais monstros, mas a gangue de Hajime rapidamente os repele. Yui lança um buraco negro para sugar alguns monstros. Shaya usa seu martelo para esmagar inimigo após inimigo como se fosse Thor, e Tio fica totalmente balística para despedaçar criaturas indefesas. De repente, uma cobra enorme avança em direção a Shizuku. Então, Hajime joga uma espada para ela. Ela imediatamente a usa na cobra e a fatia ao meio como uma banana madura. Shizuku fica impressionada com o quão leve e eficaz é esta espada aparentemente normal. O demônio, enquanto isso, pergunta quem Hajime realmente é.
Mas antes que ele possa responder, ela joga uma rocha em cima dele. Miu grita papai e Kaori fica atordoada ao ouvir isso. Pensando que finalmente matou o cara principal, o demônio tenta fugir, mas Hajime de repente joga uma barra da pilha de escombros, parando-a em seu caminho. Ela entende como ele é capaz de quebrar sua magia de alto nível e se pergunta se ele é realmente humano. Hajime diz a ela sem rodeios: não, não mais. Ele então atira nas duas pernas dela, derrubando-a e exigindo que ela lhe diga suas intenções. O demônio recusa e diz com arrogância que seu amante eventualmente virá e o matará. Mas Hajime é o menos preocupado com isso, e ele declara audaciosamente que lutará contra Deus se for preciso. Ele então aponta sua arma para o demônio, tentando matá-la. Amanagawa tenta impedi-lo, dizendo que o demônio está indefeso, mas um Hajime imperturbável puxa o gatilho de qualquer maneira, encerrando sua vida miserável. No rescaldo, os sobreviventes tentam se recuperar usando a água benta, enquanto as garotas cuidam dos feridos. Yue e Hajime acabam em um momento romântico, mas Shea os interrompe, lembrando-os que não estão em um quarto particular. Kaori então se aproxima de Hajime e expressa o quão feliz está em vê-lo vivo. Lágrimas começam a rolar pelo seu rosto enquanto ela se desculpa por não ter conseguido salvá-lo naquele dia no labirinto. Kaori então o abraça apertado, fazendo com que todas as outras garotas a encarem com raiva. É evidente que elas estão com ciúmes desta nova garota enfermeira. Depois que o grupo se recupera, eles saem do labirinto e Amanagawa confronta Hajime com raiva, dizendo que ele não deveria ter matado o demônio, pois ela já havia se rendido. No entanto, Hajime não poderia se importar menos, pois para ele ela era a inimiga. Ele também menciona que Amanagawa está irritado porque não conseguiu ser o herói. Hajime o lembra sem rodeios que é assim que o mundo funciona: ou você mata, ou é atacado por um monstro. Misericórdia não é um luxo que ele se permite mais, e se Amanagawa continuar falando, ele terá o mesmo tratamento. Hajime também deixa claro que eles não são mais amigos, e a única razão pela qual ele veio aqui é porque devia um favor a Shizuko. Agora que a tarefa está feita, ele os deixará e nunca mais verá seus rostos repugnantes. Shizuko percebe o quanto Hajime mudou, embora Kaori ainda acredite que ele é a mesma pessoa que era antes. O grupo então deixa a área, apenas para encontrar o líder da guilda esperando por eles com um exército massivo. Acontece que o líder não achou que Hajime derrotaria os monstros, então ele havia convocado Baka. Mas agora que ele se fez parecer um burro, ele se desculpa com Hajime. Enquanto isso, Kaori reúne sua coragem e diz a Hajime sem rodeios que ela vai com eles. Yue afirma que ela não tem o que é preciso para acompanhar, mas Kaori a assegura de que ficará bem. Ela então torna as coisas ainda mais estranhas ao anunciar de repente que ama Hajime. Ele honestamente diz a ela que está apaixonado por outra pessoa e não pode retribuir seus sentimentos. Isso magoa muito Kaori, mas ela ainda insiste em se juntar a eles, declarando que está pronta para a jornada. Ela até desafia Yue dizendo que pode amar Hajime ainda mais do que ela. Para o choque de todos, Yue aceita o desafio e concorda em deixá-la se juntar ao grupo. As duas garotas então se envolvem em um intenso duelo de olhares, como se estivessem posando para uma próxima luta do UFC. Segundos depois, Kaori de repente agarra Hajime pela gola e pergunta por que Miu o chama de papai e quem é a mãe dela. Ela acredita que ele engravidou uma das 3 garotas de seu grupo e se tornou um playboy. Ela continua gritando como uma mulher possuída, mas felizmente Shizuko a agarra e a leva embora. Ao cair da noite, Hajime fica em silêncio do lado de fora da base, e Shizuku vem falar com ele. Ela tenta devolver-lhe a espada que ele lhe deu antes, mas Hajime pede para ela ficar com ela. Ele revela que é feita dos elementos mais fortes do mundo, e pode cortar literalmente qualquer coisa. Na manhã seguinte, Kaori se despede emocionalmente de sua equipe e entra no carro com os outros. Ela quer sentar ao lado de Hajime, mas os outros dizem a ela que Yue é a única que pode sentar ali. Justo então, a pequena Yue diz uma palavra proibida, o que faz Hajime quase perder o controle do veículo nos corredores polidos e dourados do reino de Hyali, onde o ar é denso de ansiedade. Enquanto um general informa o Papa Ishtar sobre os problemas com as crianças no porão, a princesa Liliana fica ao lado dele, tentando manter a compostura. Eles estão falando sobre o tão esperado retorno do herói convocado, Amanagawa e seu grupo. Mas Liliana está visivelmente nervosa, um fato que o Papa gentilmente aponta. Ela se lembra do horrível acidente durante o treinamento deles e da brutal realidade de que esses estudantes foram forçados a se tornar soldados sem caminho de volta para casa. Mas seus pensamentos são quebrados pelo anúncio alegre de que o herói finalmente retornou. Liliana imediatamente corre para fora dos portões como uma capivara. Com baba em sua boquinha nojenta, ela corre pelos corredores reais para encontrar seus amigos. Assim que Liliana os vê, ela abraça seus amigos para um abraço caloroso. Uma grande festa de boas-vindas é dada aos heróis, mas a celebração parece vazia. Enquanto os membros do segundo grupo estão aliviados por ter os heróis de volta, Omonogawa, o chamado herói, é um fantasma em sua própria festa, cabisbaixo em um canto como um atirador escolar. Por outro lado, um dos heróis, Daisuke, fica confuso com todas as perguntas. Ele não está apenas paranoico com todos os horrores dentro do labirinto. É o fato de que Hajime, o garoto que todos deixaram para morrer, acabou salvando-o mais uma vez. A humilhação é um golpe amargo de engolir. A conversa naturalmente se volta para os 2 membros desaparecidos de sua classe. Liliana descobre que Kaori, a gentil sacerdotisa, tomou a chocante decisão de ficar com Hajime. Apesar de seus apelos para que Hajime se juntasse a eles, ele recusou friamente, deixando claro que seu único objetivo é encontrar seu próprio caminho de volta ao Japão, não lutar sua guerra santa. Uma profunda curiosidade surge em Liliana, pois ela quer desesperadamente conhecer Hajime, que passou de ser o simp mais fraco para uma figura de poder lendário. A cena então muda violentamente do reino pristino para as areias implacáveis e escaldantes do deserto de Gruen, enquanto um veículo monstruoso e fortemente armado atravessa as dunas. Lá dentro, Hajime está cercado por todas as garotas que ele coletou da temporada anterior.
Miu, a filha dragão adotada de Hajime, maravilha-se com o quão legal e incrível seu papai é. Kaori também tenta usar este título, mas isso deixa Hajime visivelmente desconfortável, já que a garota é literalmente sua colega de classe. Em segundos, as garotinhas irritantes começam a discutir sobre quem vai lamber a banana de Hajime. A discussão se torna tão infantil que é interrompida bruscamente por Miu, que faz uma palestra mordaz sobre como o comportamento delas é ruim para sua educação, envergonhando-as em uma trégua temporária. Justo então, Taiyo apoia seus airbags na cabeça de Hajime e o informa do perigo à frente. Um enxame de vermes da areia está bloqueando seu caminho, pois essas criaturas se banqueteiam com viajantes. De repente, um verme aparece do nada para engolir o veículo deles, mas eles conseguem escapar no último segundo. No entanto, eles são perseguidos por mais alguns vermes da areia, enquanto o verme de Hajime fica ainda mais arenoso dentro de suas calças. Enquanto ele pilota o carro com maestria através do caos, a discussão do harém hilariamente reacende. Tio tenta entrar na ação pressionando seus fartos melões contra Hajime, enquanto Kaori se agarra a ele por segurança. Para tornar as coisas mais interessantes, ele dirige o veículo de ré, esperando ter uma boa visão dos monstros. Hajime percebe que eles não podem fugir dessas criaturas, então ele lança alguns mísseis de seu veículo blindado, obliterando os vermes da areia em uma série de explosões viscerais. A batalha está longe de terminar, então Hajime tira uma metralhadora monstruosa, mas os vermes da areia desaparecem no deserto. Assim que eles seguem em frente, avistam uma figura solitária caída na areia, a mesma coisa que o verme da areia parecia hesitar em comer. Apesar do risco, os instintos médicos de Kaori entram em ação, e ela insiste em ajudar. No chão, ela rapidamente diagnostica o homem com um caso grave de sobrecarga de mana, uma condição onde seu corpo está produzindo muito mais poder do que pode suportar, ameaçando romper seus órgãos de dentro para fora. Sua magia de cura normal é inútil neste caso. Então Kaori usa a magia de luz de alto nível Santoro para drenar à força o excesso de mana para o anel de cristal sagrado que Hajime lhe deu. Enquanto todos observam o processo como bobos, infelizmente nem mesmo essa magia forte pode salvar este homem ferido completamente. Ninguém no grupo sabe o que diabos fazer neste cenário, mas Hajime pensa que o homem ferido tem AIDS e está completamente bem. Alguns momentos depois, o homem ferido chamado Bis recupera a consciência. Seus olhos delirantes caem sobre Kaori, e ele se convence de que morreu e agora está sendo saudado por uma deusa no céu. Hajime, sem paciência para tais dramas, quebra a ilusão com um pisão firme no peito de Baiz, informando-o sem rodeios que ele está muito vivo. Uma vez a bordo do veículo blindado, Miu entrega água a este pobre homem, um gesto que faz seu coração derreter. Enquanto o veículo corta o deserto, um bis hidratado e humilde explica sua história. Ele é o filho do Duque de Ancardi, um centro comercial vital que agora está à beira do colapso. Sua única fonte de água, o oásis, foi envenenada, fazendo com que os cidadãos sofram a mesma sobrecarga de mana que ele. A única cura é um mineral raro chamado Steelstone, que só pode ser encontrado nas profundezas do traiçoeiro grande vulcão Gruen. Com os aventureiros de sua cidade viciados no TikTok, Bai partiu sozinho em busca de ajuda, apenas para se tornar vítima do veneno. Contada sua história, ele implora ao grupo por apoio, vendo Kaori como uma deusa enviada pela vontade divina. A menção de Deus faz Hajime zombar visivelmente, mas Bizet continua implorando por ajuda como fãs de Andrew Tate. Hajime permanece em silêncio por um tempo, mas quando a doce Miu o implora para salvar a aldeia do homem, ele finalmente concorda. O grupo estava indo para Ancardi de qualquer forma, e o Eus assegura com confiança de que pode lidar com o abastecimento de água, uma afirmação que confunde Bizet. Com sua nova missão definida, o grupo acelera em direção à cidade moribunda. Enquanto isso, em um santuário sombrio, o comandante demônio Freyd Bagua confirma a seu subordinado Mikhail que sua general Catleia está morta. Ele afirma que Catleia foi morta por uma força irregular de apenas 4 indivíduos que também aniquilaram seu exército de monstros de 60 mil homens perto da cidade de Er. Percebendo que seus inimigos são muito mais fortes do que o esperado, Freyd declara seu novo plano. Ele viajará ao grande vulcão Gruen para adquirir uma nova era de magia divina. Ao partir, ele jura vingar Catlayar e esmagar os pagãos que se opõem à missão sagrada de seu deus, completamente inconsciente de que está indo para uma colisão direta com os mesmos irregulares que causaram todos os seus problemas. O monstruoso veículo Breeze atravessa os portões de Ancardi, revelando uma cidade que é ao mesmo tempo bela e tragicamente silenciosa, quase como Washington DC sob Donald Trump. As ruas estão quase vazias, e um palpável senso de desespero substitui a agitação usual de um grande centro comercial. O pai de Breeze, o estimado Duque Lanzoe Zengen, corre para encontrá-los enquanto o rosto de Breeze exibe uma máscara de desespero. Lanzoe então implora aos adolescentes que salvem todo o seu reino, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sem perder um momento, a equipe se divide para executar um plano brutalmente eficiente. Enquanto Hajime preenche um pedaço de terra com concreto como um idiota, Yue adota uma abordagem mais direta. Com um foco calmo que desmente o poder incrível que ela está prestes a liberar, ela invoca um dilúvio colossal de água pura e limpa, criando um enorme lago cintilante em um instante, um feito de magia que deixa o Duque e seus homens completamente sem palavras. Este novo reservatório seria mais do que suficiente para sustentar a cidade por enquanto. Com a crise humanitária imediata gerenciada, Hajime volta sua atenção para a fonte do problema. Ele informa ao Duque que seu olho demoníaco detectou algo antinatural à espreita no fundo do oásis envenenado.
O Duque explica que suas próprias equipes de pesquisa não haviam ousado explorar o fundo do oásis. Hadimi, sempre o pragmático, decide atrair a criatura com a ferramenta mais eficaz que conhece, uma broca com explosivos de alta potência. Sem hesitar, ele casualmente joga uma saraivada de granadas na água cristalina, um ato que leva o Duque a um pânico total, gritando para Hadimi parar. No entanto, seus protestos são interrompidos quando um monstro grotesco e com múltiplos membros irrompe subitamente da superfície. O monstro parece semi-aromatizado e é mais rápido do que aparenta, mas não é páreo para Hadimi e sua equipe. Eles rapidamente o prendem dentro de uma membrana cintilante de energia, tornando-o indefeso antes de executá-lo com uma explosão decisiva. A ameaça imediata se foi, mas a água permanece contaminada. Tigil, com sua antiga sabedoria dracônica, tranquiliza o Duque de que o oásis é alimentado por um fluxo constante de água doce. Após a batalha, Hadimi afirma que o monstro estava sendo controlado por alguém, confirmando sua suspeita de que os demônios, como o presidente de Israel, estavam por trás do ataque. Dentro dos salões, o Duque Zengin declara Hadimi e seus companheiros os salvadores de sua nação. Hadimi, em sua típica maneira cínica, não aceita o elogio, apesar de o povo da cidade se regozijar com a vitória. Com a cidade estabilizada, o grupo se prepara para partir rumo ao grande vulcão Gruen. Kaori e Mil anunciam que ficarão para continuar tratando os doentes e oferecer apoio oral aos homens. Em um momento tranquilo antes de ele partir, Kaori pede a Hadimi que volte em segurança seu comportamento gentil escondendo uma determinação de aço. A jornada para a região vulcânica é um teste em si. O ar se torna uma onda sufocante de calor que deixa a Shea murchando como um coelho cozido. Tio, naturalmente, acha a temperatura escaldante bastante confortável. Eles logo encontram a entrada do labirinto e avançam para os túneis de rocha derretida. Enquanto se movem cautelosamente, avistam algumas minúsculas lascas da cobiçada pedra silenciosa, mas fica claro que os níveis superiores foram limpos. Para conseguir o que precisam, terão que se aventurar mais fundo do que qualquer aventureiro jamais foi. No entanto, sua descida é prontamente interrompida por um golem forjado em rocha derretida. Assim que o golem lança um ataque, Yue imediatamente libera um buraco negro, prendendo o ataque derretido dentro do corpo do pequeno e estúpido golem. Enquanto Hadimi aponta sua arma para o monstro, Shea intervém para testar seu novo martelo de guerra. Com um grito estrondoso, ela desfere um único golpe devastador. O conversor de energia cinética do martelo amplifica o impacto a tal ponto que não apenas vaporiza o monstro, mas também esculpe uma cratera enorme na parede da caverna. Essa demonstração de poder impressiona até o pênis mole de Hadimi. Forçado a fazer uma pausa do calor opressor, o grupo discute a natureza de sua missão. As garotas liberam uma mistura de poderes mágicos para se manterem frescas dentro da masmorra vulcânica. Nesse momento, Tio postula uma teoria fascinante, que cada um dos grandes labirintos é projetado com um conceito específico para testar os desafiantes. Orcus foi um teste de experiência de combate, Risen, um teste de luta sem mana, e este vulcão, ela especula, é um teste de manter o foco e reagir a ataques surpresa sob pressão ambiental extrema. Hadimi fica impressionado com essa lógica, mas está mais impressionado com os nojentos airbags suados que estão à sua frente. Decidindo por um atalho, eles pegam um barco magicamente blindado por um rio de magma fluindo. Uma experiência semelhante a um passeio de parque de diversões que desafia a morte. O rio os deposita em uma colossal caverna circular, em cujo centro há uma ilha rochosa, e as paredes estão incrustadas com exatamente 100 gemas vermelhas brilhantes. Este é, sem dúvida, o teste final, pois todos concordam que esta ilha é a fonte de toda a miséria que estão experimentando. Enquanto Hadimi se prepara para investigar a ilha, o magma ao redor deles irrompe como a cabeça de John F. Kennedy. Centenas de pedaços de lava emergem e avançam direto para seu frágil barquinho. Todos conseguem se salvar e Hadimi decide investigar os ataques. Assim que ele se move para investigar a ilha, 10 serpentes feitas de lava pura irrompem, seus corpos se regenerando instantaneamente de qualquer dano. O olho demoníaco de Hadimi discerne a verdade. Cada cobra é alimentada por um cristal de mana oculto, e a única maneira de matá-las é destruir o núcleo. Além disso, eles percebem que o número de cobras corresponde às gemas na parede. O teste é claro, eles devem derrotar 100 desses monstros regeneradores neste calor infernal. O que se segue não é uma batalha desesperada, mas um caos competitivo e uma luta generalizada. Tio, Shea e Yue começam a competir pelas maiores mortes, cada uma declarando a recompensa que deseja de Hadimi. Tio quer ser montada como Bonnie Blue, Shea quer uma recompensa própria e Yue exige uma intensa atividade de penetração mais tarde naquela noite. Eles então liberam uma barragem espetacular e avassaladora de magia e força bruta, com o feitiço do verme relâmpago de Yue provando ser tão devastadoramente eficaz que Shea declara seu nível de poder completamente bugado. Eles atravessam a horda, e enquanto a última das 100 serpentes se dissolve no magma, uma sensação momentânea de triunfo preenche o ar. Hadimi declara sua conquista do grande vulcão Gruen completa. Mas assim que as palavras deixam seus lábios, um feixe de luz carmesim, fino como um lápis e cegamente rápido, desce de um ponto invisível bem acima. Ele atinge Hadimi em cheio, perfurando suas defesas e arremessando-o ao chão em uma explosão ensurdecedora. Yuka fica horrorizada com isso, pois não será penetrada se Hadimi morrer. O grito aterrorizado de Yuka rasga o ar derretido com um som de pura angústia, enquanto ela observa o corpo inconsciente de Hadimi flutuando como uma folha morta. Correndo para o lado dele, ela ignora sua própria segurança, sua mente um vórtice frenético de medo e desespero.
Ela segura a cabeça dele e derrama um frasco de ambrosia salvadora em sua boca. Assim que ela faz isso, um segundo feixe de energia, ainda mais poderoso, materializa-se bem acima, descendo em direção a eles com um som estridente. Mas desta vez, seu harém está pronto. Tio ergue uma poderosa barreira defensiva enquanto Shay, com um rugido gutural, intercepta a explosão com um vórtice giratório de magia do vento. As duas mal conseguem desviar o ataque catassísmico. Das sombras emerge seu emboscador, o general demônio Freyd Bagua, flanqueado por uma horda de formidáveis dragões quimera. Assim que Freyd faz seu clássico discurso de entrada de vilão, Hadimi faz seu clássico discurso de herói. Isso faz as garotas pingarem molho debaixo das pernas imediatamente. Freyd zomba de seu poleiro, impressionado, mas irritado por Hadimi ter sobrevivido a um golpe direto do ataque de sopro de um dragão. Apoiado contra uma rocha, Hadimi exige saber a identidade de seu atacante, questionando quantas magias antigas ele possui. Freyd, aparentemente um fã de monólogos dramáticos de vilões, declara que não há sentido em apresentações para um homem que está prestes a morrer. Hadimi o repreende por seus terríveis modos antes de perguntar casualmente sobre o bem-estar do ex-associado de Freyd, Rhys, cujo braço Hadimi havia pessoalmente removido. Esse comentário atinge Freyd como um míssil russo. Enfurecido com isso, ele se apresenta formalmente como o apóstolo obediente de Deus, aqui para entregar punição divina aos pagãos. Ele se gaba de que, ao obter seu poder antigo, seu Deus falou diretamente com ele, ungindo-o para uma missão sagrada. Hadimi simplesmente zomba da ilusão que é reservada apenas para garotas no TikTok. O tenso impasse termina com ambos os homens declarando o outro um obstáculo em seu caminho, um inimigo a ser completamente aniquilado. Enquanto a equipe de heróis se mantém unida, eles se unem para lançar um ataque contra Freyd, mas este é bloqueado sem esforço por sua barreira mágica. De repente, Freyd se teletransporta para trás de Hadimi, que o ataca com o mesmo golpe de luz branca de antes. A batalha que se segue é um espetáculo caótico de força avassaladora. Enquanto Shay e Tio enfrentam os poderosos dragões, Hadimi fornece fogo de cobertura, apenas para descobrir que suas balas faíscam inutilmente contra as defesas mágicas impenetráveis de Freyd. Percebendo que uma abordagem convencional é fútil, Freyd inicia um longo e sinistro cântico, como os sacerdotes em laboratórios de cientologia. Yue imediatamente reconhece a invocação para uma magia da Era dos Deuses e se move para interceptar. Mas ela chega tarde demais. Agora Freyd rasga um buraco no próprio tecido da realidade, criando um corredor para o reino divino. Com um sorriso arrepiante, ele libera a fenda cósmica, um ataque devastador que ignora todas as defesas. A explosão arremessa Hadimi em direção à beira da plataforma, seu corpo balançando precariamente sobre o magma borbulhante. Felizmente, a intervenção de Tio no último segundo salva seu pênis de pegar fogo. Enquanto ela luta para se manter firme, sua mente volta a uma memória dolorosa. O dia em que seu pai declarou que a raça dracônica, agora marcada como inimiga de Deus, deveria se esconder para sobreviver a uma caçada genocida. O pai de Tio havia incutido nela o princípio mais sagrado deles. Sem virtude, seriam meros adereços para Hollywood, mas enquanto empunhassem a espada da razão, permaneceriam nobres dracônicos. De volta ao presente, Hadimi, levado ao seu limite absoluto, libera seu trunfo, um enxame de drones crossbit controlados remotamente que atacam Freyd com uma barragem implacável de tiros de todos os ângulos imagináveis. Ele segue com uma explosão concentrada de seu canhão e assim que está prestes a o atingir, Freyd fica visivelmente ansioso como Jordan Peterson em um debate. No último segundo, ao tentar escapar, ele é arremessado para longe como um saco de pancadas. Tio, consumida por uma luz ofuscante, passa por uma transformação aterrorizante. Sua forma humana se dissolve, substituída pela figura colossal e majestosa de um dragão negro como a noite. A revelação deixa Freyd completamente atordoado, já que os dracônicos deveriam ter sido exterminados há eras. Antes que ele possa sequer processar essa revelação, Tio libera uma torrente de chamas escuras, um hálito de dragão fedorento que o engolfa completamente. O ataque é devastador, mas chocantemente Freyd sobrevive, seu próprio poder o protegendo da aniquilação total. Assim que a batalha atinge seu ápice, Hadimi se teletransporta para trás dele e avança, forçando Freyd a recuar. Mas Hadimi, espancado e exausto, desaba quando sua arma levitante desativa, deixando-o vulnerável. Tio o pega com facilidade, mas surpreendentemente Freyd não ataca. Em vez disso, ele decide encerrar a luta em um único movimento, admitindo abertamente que a vontade imparável de Hadimi de sobreviver é sua característica mais aterrorizante. No entanto, o herói se recusa a recuar, sorrindo como se estivesse em um clube de strip. Freyd opta por uma solução muito mais mortal. Com um feitiço poderoso, ele estilhaça a pedra angular do labirinto. O efeito é imediato e catastrófico. A caverna inteira começa a tremer como um adolescente em sua cama. O mar de magma incha e sobe a uma taxa alarmante. Freyd explica que o longo estado dormente do vulcão era mantido artificialmente pela pedra angular. Agora que está destruída, uma super erupção é inevitável. Ele gargalha maniacamente como Kamala Harris, declarando que Hadimi e seus companheiros perecerão aqui, enterrados sob uma montanha de fogo e rocha. Enquanto seus companheiros olham horrorizados para sua desgraça iminente, a mente de Hadimi trabalha com clareza arrepiante. Ele agarra os melões do tamanho de dragão de Tio com urgência. Ela inicialmente interpreta mal sua ação como ele a escolhendo como indigna de morrer ao lado dele. Mas ele rapidamente esclarece. Hadimi não desistiu de nada. Ele conquistará este labirinto, ele obterá as pedras silenciosas, ele derrotará Freyd um dia, e ele cumprirá sua promessa a Ankh-Di. Mas não pode fazer isso sem o apoio dela.
Apenas Tio tem a força para perfurar o teto que desaba e entregar as pedras de volta à cidade, antes que seja tarde demais. Suas palavras, mais um apelo desesperado do que uma ordem, atingem uma corda profunda dentro das calças de Tio. Com lágrimas nos olhos, ela aceita a missão. Hajime então pede a ela para entregar uma mensagem a Kaori de que ele quer arrebentar a bunda dela o mais rápido possível. Com seu propósito cristalino, Tio se lança para cima, abraçando a dor dos detritos que caem, sua habilidade única de conversão de dor, transformando cada golpe agonizante em poder bruto. Mesmo com os ataques inimigos continuando, ela atravessa o teto que desaba e irrompe no céu aberto, uma mancha negra contra o vulcão em erupção. Freyd observa incrédulo, jurando caçar o dragão, mas antes que ele possa agir, todo o arsenal de Hajime se fixa nele. Sem hesitar, Hajime dispara, explodindo Freyd em pedacinhos enquanto toda a montanha vulcânica desaba em uma exibição cataclísmica, dissolvendo-se diante dos olhos de Tio. A cena muda para os tranquilos terrenos do reino de Hyli, onde Shizuku é interrompida durante seu treinamento solo por uma travessa gatinha peluda. Ela baixa brevemente sua guarda severa, repreendendo de forma brincalhona a criatura travessa. No entanto, seu raro momento de ternura é imediatamente flagrado pela princesa Liliana, para o profundo constrangimento de Shizuku. A conversa delas rapidamente se torna séria quando Liliana entrega notícias sombrias. O reino e a igreja estão considerando rotular Hajime como um herege, um homem que desafia as ordens divinas do reino. Enquanto isso, nas profundezas de uma floresta escura, Daisuke ferve de raiva, amaldiçoando a cruel reviravolta do destino que permitiu a Hajime viver. Uma voz feminina sedutora e desencarnada desliza em sua mente, atiçando as chamas do ciúme e lembrando-o de que sua amada Kaori foi roubada. A voz oferece um acordo arrepiante. Se ele cooperar, ela concederá seus desejos mais profundos e sombrios. Consumido pelo ódio e pela sede de vingança, Daisuke escuta, seu destino agora entrelaçado com o de um sinistro manipulador invisível. Por outro lado, um dragão gravemente ferido despenca do céu, caindo nas areias fora de Ankadi, com força suficiente para esculpir uma cratera rasa. Este não é um dragão comum, é uma Tio espancada e ensanguentada, suas roupas rasgadas e seu corpo coberto de hematomas. Enquanto os guardas atônitos olham para seus recipientes de leite, Kaori corre para o lado dela, sua mente acelerada com os piores cenários possíveis. Com os dentes cerrados, Tio esboça um sorriso fraco, mas reconfortante, fazendo o possível para acalmar sua amiga em pânico. Ela explica que Hajime estava longe de ser pessimista quando se separaram, e assegura a Kaori com confiança que ele retornará como se nada tivesse acontecido. As palavras funcionam como um poderoso encanto. O medo de Kaori se desfaz, substituído por uma certeza inabalável. Ela conhece seu Hajime. Para ele, uma erupção vulcânica é o mesmo que uma ejaculação vulcânica. Ele sobreviveria, sairia do inferno como se não fosse nada. No entanto, Kaori quer estar pronta para ele quando ele chegar. Enquanto isso, longe do caos, o arquiteto desta destruição ainda está vivo. Hajime flutua em uma estranha e serena extensão, um vazio infinito de água azul cintilante com Yui descansando em cima de sua salsicha. Faz dias desde a erupção vulcânica ejaculada. O corpo de Hajime está lentamente purgando o veneno do anel de Ling do ataque de luz ardente de Freyd, enquanto Yui recupera suas forças após receber uma transfusão de sangue salvadora da agora inconsciente Cheia. Enquanto flutuam na quietude, eles refletem sobre sua fortuna absurda. Conseguem sobreviver a um supervulcão apenas para acabar encalhados em uma dimensão desconhecida. Sua recuperação tranquila é subitamente interrompida quando um enorme e intrincado círculo mágico se materializa diante deles, irradiando energia divina. Revela-se ser a recompensa final do criador do labirinto, Nais Gruen. O círculo contém os segredos da magia espacial, o mesmo poder que Freyd usou para se teletransportar e emboscá-los. Ao lado dele, há uma mensagem simples e sincera de Nais, expressando sua esperança de que o futuro da humanidade seria guiado pelo livre-arbítrio. Com a prova da conquista e a magia antiga garantidas, resta apenas um problema: sair. O labirinto acima deles agora não passa de um túmulo sólido de lava endurecida. Mas Hajime tem um plano ridiculamente super preparado que ele viu uma vez no TikTok. Ele revela que já havia construído um submarino de última geração em antecipação ao próximo labirinto. Sem perder um segundo, eles unem seu poder mágico para abrir um caminho através da lava e localizar a embarcação. Hajime afirma que um teste em um mar de magma praticamente lhe rende um diploma de bacharel em ascensão. Ele invoca a embarcação, que é uma elegante nave preta obsidiana, e o grupo sobe a bordo, mas sua fuga está longe de ser tranquila. A violenta pressão agitada da câmara de magma pós-erupção agarra o submarino, jogando-o de um lado para o outro como um brinquedo. Em vez de serem empurrados para cima, eles são arrastados diagonalmente para baixo, como um clássico movimento de puxão com a mão direita, sendo puxados mais fundo no núcleo incandescente do planeta. Presos e impotentes, eles só podem se preparar para uma jornada a um destino desconhecido. Mesmo diante desse mergulho aterrorizante, Yue e Cheia, em estado inconsciente, reafirmam sua fé inabalável. Elas estão prontas para seguir Hajime até os confins da Terra ou direto para seu pênis peludo. Após uma brutal jornada subterrânea que esgota suas munições, Yue é forçada a usar as enormes reservas de sangue de Shei para continuar lutando contra criaturas monstruosas. Sua embarcação é cuspida sem cerimônia nas profundezas frias e escuras de um oceano. Os três guerreiros emergem no ar salgado e sob um céu que pensaram jamais rever. Enquanto compartilham suas travessuras, pegam alguns peixes do oceano e os devoram crus, como um urso faminto faria. Contudo, essa cena não passa despercebida.
Uma patrulha de soldados, perplexa com o surgimento repentino de um submarino futurista, imediatamente o cerca. Isso faz com que Hajime engasgue com o peixe, quase se matando no processo. Enquanto Shai tenta acalmar a situação, um soldado tenta atacá-la. Hajime o atinge com um peixe, qual jogador de cricket mirando um home run. Antes que Hajime possa recorrer à sua habitual diplomacia violenta, Miu é vista caindo do céu como um meteoro. Tio voa ao lado dela, mas Hajime se impulsiona para pegar a garotinha em segurança. Miu está genuinamente feliz em vê-lo, e Hajime a repreende gentilmente por saltar pelo céu. Kaori também expressa sua preocupação e o abraça. O momento terno é claro, imediatamente arruinado por Tio, que o derruba num abraço sedutor, exigindo em voz alta a penetração naquela noite na cama. Momentos depois, o grupo segue para uma cidade chamada Erisen, onde são parados pelos guardas. Mas, após confirmarem que Hajime tem bolas de aço, decidem deixá-los ir. Acontece que Miu nasceu em Erisen, e ela quer encontrar sua mãe. Enquanto as garotas seguem Miu e Hajime, todas caminham em direção à casa da garotinha. Ao chegarem ao local, a mãe de Miu, Rumiya, uma mulher linda com um rosto gentil, está mancando com uma perna gravemente ferida, lesão que sofreu dos sequestradores que levaram Miu inicialmente. Após essa reunião emocionante, Hajime se aproxima de Rumiya e a carrega como um saco de batatas. Mais tarde, eles entram na casa onde Kaori imediatamente começa a trabalhar, prometendo uma recuperação completa da perna de Rumiya. Dominada pela gratidão, Rumiya oferece-se para retribuir Hajime com sua vida inteira, uma proposta sedutora e brincalhona que instantaneamente faz a temperatura ao redor de Yue e Kaori cair vários graus. Rumiya, perspicaz e espirituosa, nota a popularidade de Hajime com um sorriso cúmplice, provocando Miu se ela quer um papai. Miu, com a sabedoria simples de uma criança, simplesmente declara: "Papai é papai". Essa declaração deixa Hajime constrangido, pois ele está cansado de molhar sua salsicha em substâncias pegajosas entre as pernas femininas. A cena retorna à jaula dourada do reino de Heili. Aiko-sensei, sua ex-professora, conversa com Shizuku, o rosto marcado pela preocupação. Ela relata sua própria experiência de quase morte e como Hajime a salvou, ponderando que, apesar de sua transformação monstruosa, seu ding-dong ainda é macio e quente. A conversa toma um rumo sombrio. Shizuko a pressiona por notícias da capital e Aiko entrega o veredito sombrio. O rei e a igreja, agindo estranhamente e ignorando suas objeções, oficialmente rotularam Hajime como um herege. O garoto que salvou uma cidade e sua professora é agora um inimigo do Estado. O reino rotulou Hajime como um peão perigoso num jogo político cujas regras são secretamente reescritas por uma força sinistra e desconhecida. Com Miu reunida à mãe, o tempo de relaxar acabou. Seu próximo objetivo se aproximava, as ruínas submersas de Melecene. A bordo do submarino de Hajime, as garotas são vistas lavando toda a sua sujeira no chuveiro. Kaori sai à procura de Hajime apenas para encontrá-lo no topo do submarino. Ela se posiciona ao lado dele, comentando como o pôr do sol parece uma pintura em tons de laranja e dourado. Hajime concorda, o tempo deles neste mundo tem sido tão implacavelmente caótico que um único dia pode parecer um ano. Nesse exato momento, uma Yue ciumenta se intromete, e em segundos toda a frota feminina chega à cena. Enquanto a noite cai e a lua lança um brilho prateado sobre a água, todos observam a lua como um bando de lunáticos. O momento de paz e quietude é um presente raro. Hajime decide que é a hora certa, tirando o artefato bússola que recebeu como prova de conquista do grande vulcão Gruen. Ao canalizar uma pequena quantidade de mana, o dispositivo ganha vida, emitindo uma luz suave e etérea. Enquanto as garotas perdem a cabeça coletivamente, um feixe de energia se projeta da bússola, perfurando a escuridão e apontando diretamente para as profundezas do oceano, iluminando um caminho para elas. Logo, o submarino entra numa caverna sob o oceano, que teria sido impossível de encontrar sem a bússola a laser. Com o curso definido, Hajime pilota o submarino para as profundezas, seguindo a corrente mágica. A jornada rapidamente se torna turbulenta, pois são pegos num redemoinho mágico e poderoso, puxando-os para seu destino com força incrível. Sua descida é interrompida pelo surgimento de um monstro marinho serpentino massivo, sua forma brilhando com uma aura vermelho escura e malevolente. Para Hajime, isso não é ameaça, é um teste de campo. Ele calmamente implanta um novo conjunto de lanças subaquáticas que atravessam a água e aniquilam a besta com precisão milimétrica. Após despachar mais 4 monstros idênticos que aparecem em intervalos precisos, como um pentagrama, chegam à entrada, uma caverna escura e discreta esculpida numa montanha subaquática. As garotas não conseguem acreditar que este protagonista de anime é um cara legal e começam a se excitar em seus assentos. O pentagrama se abre lentamente e Hajime pilota seu submarino para dentro da caverna. O labirinto é uma série de cavernas úmidas e sinuosas. O nível da água começa a subir constantemente, forçando o grupo a atravessá-la. Yue, aproveitando a oportunidade, logo se acomoda nos ombros de Hajime, um movimento que lhe rende um olhar afiado e ciumento de todas as garotas naquela pequena e suja caverna. Num momento de birra infantil, Kaori a chama de Yu-chan, título geralmente reservado para crianças como Miu, mas Yu-chan simplesmente diz a Kaori que seus melões cheiram a leite estragado. A discussão delas é interrompida pelo surgimento dos monstros do labirinto. Essas criaturas são pateticamente fracas, seres semelhantes a lesmas que se dissolvem com esforço mínimo. Neste ponto, Hajime fica desconfiado, pois para um grande labirinto, esses inimigos são muito fáceis de derrotar.
Sua suspeita é confirmada momentos depois, quando uma criatura colossal, translúcida e gelatinosa verde, escorre das paredes como se pertencesse ao saco escrotal de Johnny Sins. Este é o verdadeiro guardião. A criatura é imune aos ataques, pois as chamas poderosas de Hajime são instantaneamente extintas, e até a magia de Yui se desfaz ao contato. Hajime rapidamente percebe que a própria gelatina dissolve magia. Antes que possam formar nova estratégia, a criatura emerge completamente das profundezas e assume a forma de uma mariposa gigante. Assim que ataca, Hajime e sua equipe liberam sua própria barragem. Kaori cria um escudo massivo ao redor, enquanto Yui, Tio e Hajime contra-atacam com tudo o que tem. O olho demoníaco de Hajime revela a verdade horripilante. A própria caverna é a criatura. Eles estiveram presos dentro de sua barriga o tempo todo. Enquanto as paredes ácidas se fecham, Hajime age rápido, disparando uma rodada explosiva no chão e abrindo um buraco para a caverna abaixo. Até as garotas dão tudo de si para apoiá-lo, mas a criatura é implacável, forçando-os a cair na escuridão. Hajime aterrissa com força na bunda, amortecendo a queda de Kaori. Estão sozinhos neste lugar semelhante a uma ilha, separados dos outros. Kaori, atordoada e desorientada, de repente lhe faz uma pergunta que tem pesado em sua mente. Por que ele escolheu salvá-la e não Yui? A resposta de Hajime é brutalmente prática. Yui, ele explica, é mais do que capaz de cuidar de si, e além disso, ele já esmigou aquela garota na semana passada. Sua confiança inabalável deixa Kaori sem palavras, enquanto uma nova onda de insegurança a invade. Agora, caminhando mais adiante, eles se encontram num vasto cemitério subaquático de navios de guerra abandonados. Relíquias de um conflito há muito esquecido. Assim que começam a explorar, o silêncio é quebrado quando soldados fantasmagóricos se materializam ao redor. Os dois guerreiros mal conseguem acreditar no que veem, enquanto uma batalha em grande escala se desenrola diante deles. De repente, uma barragem de balas de canhão flamejantes chove, mas Kaori as bloqueia com seu escudo mágico. Neste momento, Hajime percebe que ataques físicos não funcionarão neste labirinto, pois só ataques infundidos com poder mágico podem dispersar os fantasmas. Kaori, forçada a defender seus recipientes de leite de 5 quilos, fica visivelmente abalada ao derrubar esses espíritos, mesmo que não sejam reais. Ela se desculpa por sua hesitação, um hábito que está começando a irritar Hajime. Mas para Hajime, o verdadeiro desafio não é o exército fantasmagórico, é a própria Kaori. Ele a para e a confronta, com seu tom despojado do sarcasmo habitual. Hajime aponta suas desculpas constantes, seus sorrisos forçados e seu olhar cabisbaixo. Ele a compara a Shi, que, apesar de suas próprias fraquezas, nunca se deixou abater pela inferioridade. Então vem o golpe verbal que Kaori precisa ouvir. Hajime a encara e afirma com absoluta convicção que ama Yui. E isso nunca mudará. Se estar perto dele só lhe causa dor e derrota, então ela não deveria estar ali. Ele diz a Kaori sem rodeios que, em seu estado atual, ela o está atrasando. Suas palavras são duras, não por malícia, mas como um desafio, uma exigência para que ela encontre sua própria razão para lutar ou vá embora. A cena então corta para os salões dourados do reino de Rayleigh. Aiko Sensei é abordada por uma freira de semblante sereno, que a informa de que será escoltada até a Montanha Divina. Aiko recusa educadamente, dizendo que precisa se satisfazer com seu novíssimo Mas a freira se aproxima dela com calma e tenta usar um poderoso feitiço de encantamento. Felizmente, Aiko está protegida por seu status divino como deusa da fertilidade e, sem saber, resiste ao ataque. Por trás de um pilar próximo, a princesa Liliana, horrorizada, testemunha toda a cena, agora a única espectadora da sombria conspiração que consome seu reino por dentro. No silêncio sinistro do cemitério de navio subaquático, as palavras de Hajime pairam no ar, pesadas e afiadas como estilhaços. Ele explica seu raciocínio com brutal honestidade. Permitiu que Kaori viesse porque, como Shea, ela parecia possuir uma convicção inabalável de que este era o caminho certo para ela. Kaori sabia que ele estava com outra garota, mas mesmo assim escolheu segui-lo. Hajime respeitava essa determinação, mas agora essa convicção foi substituída por um fluxo constante de desculpas e uma sombra de inferioridade. Hajime lhe dá um ultimato, sua voz firme, mas não totalmente cruel. Kaori precisa reavaliar por que está aqui. Se decidir que este caminho é doloroso demais, ele a escoltará pessoalmente de volta à segurança ao lado de Shizuku. Antes que ela possa responder, o mundo espectral ao redor deles muda mais uma vez. O sombrio cemitério se dissolve, e eles se veem de pé no convés de um magnífico navio de passageiros totalmente restaurado, banhado pelo brilho quente das lanternas. Estão cercados por humanos, homens-fera e até demônios elegantemente vestidos, todos se misturando e rindo juntos em uma luxuosa festa temática de Didi. Um rei sobe a um grande palco, sua voz ressoando de alegria, enquanto celebra o primeiro aniversário do Tratado de Paz, que encerrou uma guerra brutal e prolongada. A cena é tão genuinamente esperançosa, tão cheia de promessas, que dá a Kaori um momento de pausa. Talvez a suposição dele sobre o tema sombrio do labirinto estivesse errada. No entanto, a esperança de Kaori é violentamente estilhaçada. A expressão benevolente do rei se transforma em uma máscara de ódio puro e fanático. Ele zomba do Tratado de Paz como o auge da tolice, cuspindo na própria ideia de compartilhar um brinde com animais imundos e pagãos.
Ele declara que as raças malignas, abandonadas pelo único deus verdadeiro chamado Eshet, não serão mais toleradas. Com um grito arrepiante, o rei anuncia que não pode haver paz sem aniquilação total, e ele está encantado por ter reunido todos os dignitários estrangeiros em um só lugar para um grande massacre, como senadores americanos em Israel. Sob seu comando, seus cavaleiros sacam as espadas e a celebração alegre se transforma em um massacre horrível, uma peça grotesca de traição e fanatismo que força Kaori a assistir em silêncio atordoado. Quando a ilusão finalmente se desfaz, deixando-os novamente nas ruínas escuras e silenciosas, Kaori está visivelmente abalada pelo que tem no bolso. Ele supõe que a visão tinha como objetivo mostrar-lhes as profundezas da loucura do deus Ihrit antes que explorassem o navio. Enquanto se aventuram pelos corredores da embarcação, uma nova ameaça surge. Uma teia de fios afiados como navalhas, percebe o companheiro, uma armadilha física que os separa. Hajime é emboscado por mais soldados espectrais, enquanto Kaori é deixada sozinha, seu coração batendo forte na escuridão. De repente, ela ouve a voz de Hajime, ele aparece diante dela e ela caminha suavemente em sua direção, sentindo uma profunda sensação de alívio a invadir. Mas ao puxá-la para perto, o abraço de Hajime parece errado. As palavras são um alarme estridente. Antes que o impostor possa agir, uma bala infundida com magia rasga sua cabeça. Hajime está acima dela com uma arma fumegante na mão. A criatura com o rosto de Kaori tenta despertar simpatia, mas Hajime dispara outra bala em sua cabeça estúpida. Apesar disso, a criatura tenta jogar seus jogos, mas a expressão de Hajime é como gelo. Ele percebeu a farsa desde o início. A entidade, um espírito maligno possuindo o corpo de Kaori, tenta usá-la como escudo, mas Hajime é implacável. Ele explica que sua munição mágica é projetada para ferir apenas a entidade espectral, causando-lhe dor agonizante sem deixar um único arranhão na forma física de Kaori. O espírito ameaça destruir a alma de Kaori se ele continuar, mas Hajime chama isso de blefe. Ele calmamente expõe seu plano. Como não pode matar o espírito sem ferir Kaori, ele simplesmente o manterá vivo e o torturará com todas as formas de dor imagináveis até que ele implore para sair do corpo dela. Ele promete uma eternidade de sofrimento por ousar ameaçar alguém importante para ele. Aterrorizado por sua crueldade fria e metódica, o espírito grita e foge do corpo de Kaori, sugando todo o fluido que está em seu ping-pong. Enquanto a verdadeira Kaori recupera a consciência, ela o olha. Seus olhos claros e cheios de uma nova determinação, ela então dá a Hajime um beijo sujo e pegajoso e gentilmente confessa seu amor por ele. Hajime é pego de surpresa por isso, mas Kaori reconhece que sempre terá ciúmes de Yue, que sentirá dor e inferioridade, mas agora sabe com absoluta certeza que recuar aqui seria um arrependimento muito maior do que qualquer dor que possa sentir ao lado dele. Seu melhor e mais verdadeiro caminho é ficar com ele como uma perdedora absoluta e submissa. Ouvindo a convicção inabalável de volta em sua voz, Hajime simplesmente aceita seu acordo e afirma que seu julgamento acabou, e que ela pode permanecer em sua equipe. Com sua determinação renovada, eles caminham pelo corredor e encontram o coração do labirinto. Eles sobem à superfície, mas o lugar está estranhamente calmo e vazio. Em breve, eles se reencontram com Yue, Shea e Tio, que conseguem lutar através de seus próprios desafios. Kaori, sem hesitar, compartilha imediatamente a história de como ela excitou Hajime mais cedo na frente de todos. Uma declaração ousada de que ela não será mais passiva. Ela aceita abertamente o desafio de Yue, pronta para lutar por seu lugar. Com o grupo reunido novamente, eles descobrem o prêmio final, a antiga magia da restauração e a prova de conquista do labirinto. Mas sua vitória é de curta duração. No momento em que reivindicam seu prêmio, toda a estrutura começa a desabar e eles são ejetados à força de volta ao oceano aberto, diretamente no caminho do colossal monstro de gelatina imortal que agora chamam de Devorador. A besta é ainda mais formidável em seu habitat natural, controlando o próprio mar. Enquanto Hajime formula um plano desesperado de 3 minutos para superaquecer a água e vaporizar a criatura mais rápido do que ela pode se regenerar, eles são salvos por um aliado inesperado. Li Pan-san, um peixe tipo Shad, que é amigo da mãe de Moody Erisen, aparece com um cardume de poderosas criaturas semelhantes a peixes, ganhando-lhes o tempo precioso de que precisam. Com um rugido estrondoso, Hajime lança seu ataque e o Devorador é finalmente aniquilado em uma enorme explosão subaquática. A cena volta para o reino de Rayleigh, onde 3 dias se passaram. Shizuku e o grupo do herói estão cada vez mais preocupados. Aiko-sensei foi à Montanha Divina e não retornou. A princesa Liliana também está desaparecida, assim como os guardas pessoais de Aiko. O comandante Meld confirma seus medos, revelando que tem conduzido sua própria investigação secreta sobre os estranhos desaparecimentos. A atmosfera na capital é mais densa que o traseiro de Kim Kardashian, com paranoia e o fedor de conspiração. A verdade final e horripilante é então revelada. Nas profundezas da Montanha Divina, Iko acorda em uma fria cela de prisão de pedra. A freira sinistra está do lado de fora das grades com um sorriso arrepiante no rosto. Ela explica que a presença de Iko se tornou um inconveniente para os planos de seu senhor. O salsicha de seu aluno Hajime está crescendo muito rapidamente, conquistando labirintos a uma taxa antinatural. Para evitar qualquer interferência adicional da dedicada professora do garoto, o deus deles decidiu que é hora de ela ser temporariamente removida do tabuleiro de jogo. Alguns dias depois, o sol entra em um quarto tranquilo em Irizen, onde uma pequena figura tenta diligentemente acordar seu pai.
Miu repetidamente esbofeteia o rosto de Hajime com suas pequenas mãos, anunciando alegremente o início de um novo dia. Ele acorda com um sorriso no rosto, o que deixa a garotinha incrivelmente feliz. Nesse momento, Miu, com a curiosidade sem filtro de uma criança, pergunta a Hajime por que ele está sempre nu toda vez que Yue está em sua cama. A pergunta causa um choque em ambos, mas Yue rapidamente desarma a mina terrestre, alegando que faz calor durante o verão. Além disso, a garotinha curiosamente pergunta por que ele tem uma ereção debaixo do cobertor, e ele tenta desesperadamente explicar as diferenças biológicas entre meninos e meninas, uma conversa que deixa Miu ainda mais confusa. Felizmente, sua rotina matinal constrangedora é misericordiosamente interrompida por Kaori, que os chama para um grande banquete de café da manhã, salvando-os de mais perguntas desconfortáveis. À mesa do café, cercado por seus animados companheiros, Hajime reflete sobre a situação deles. Já se passaram 6 dias desde que retornaram das ruínas submersas de Melusine. Ele ficou nessa cidade idílica por tempo demais, e sabe que precisam seguir em frente. Mas a ideia de contar a Miu é um peso de chumbo em seu estômago. Ele imagina as lágrimas dela, seus apelos para que ele ficasse, e o pensamento o paralisa. Sua luta interna é tão palpável que todo o seu harém pode senti-la. Mais tarde, todos vão à beira-mar para um mergulho, mas Hajime não é visto em lugar nenhum. Ele está em um porto distante trabalhando em seu equipamento, enquanto também pensa em deixar Miu sozinha. Enquanto isso, a garotinha mergulha de cabeça na água, e Shei a espera do lado de fora. Mas essa garota coelho não tem ideia de que Miu habilmente tirou seu sutiã, deixando seus dentes pendurados como semáforos. Por outro lado, Remia, a mãe perspicaz, se aproxima de Hajime vinda da água. Ela o agradece não apenas por salvar sua filha, mas por se importar tão profundamente com a felicidade dela. Remia revela que todos, incluindo a própria Miu, sabem que ele terá que partir em breve. Ela explica que Miu é maduro o suficiente para entender que não pode mantê-lo ali para sempre, e é por isso que ela nunca pediu para ele não ir. A revelação atinge Hajime em cheio. Ele não pode permitir que uma criança seja mais madura e atenciosa do que ele. No entanto, Hajime não consegue entender por que essa garota Remia ainda está falando com ele. Ela então se aproxima das nozes de Hajime e oferece para esfregar sua salsicha com a boca. Assim que ele está prestes a aceitar a oferta, Yue, Tio e Kaori chegam à cena para zombar dessa mulher repugnante. Quando o tio faz a mesma piada da salsicha, Hajime a arremessa para longe como uma bola de cricket. Nesse momento, Miu sai da água com o sutiã de cheia e o entrega a Hajime. Todas as garotas ficam com ciúmes, então todas se oferecem para tirar seus sutiãs para o ministro Chad. Naquela noite, enquanto Hajime e Miu se sentam nos docas, ele finalmente lhe fala sobre a partida. Ele explica que ele e os outros partirão amanhã de manhã. A expressão de Miu é triste, mas não há lágrimas. Ela pergunta se ele ainda será seu papai, mesmo quando estiverem separados. Ele a assegura que sim, se é isso que ela quer. Com um pequeno sorriso corajoso, Miu lhe deseja uma boa viagem, mas pede a Hajime para buscá-la assim que ele derrotar todos os monstros neste planeta esquecido por Deus. Hajime tenta explicar gentilmente que ele está indo para um lugar impossivelmente distante, mas a fé de Miu é absoluta. Se seu papai pode ir lá, ela também pode, porque ela é filha dele. Comovido além das palavras por sua confiança inabalável, Hajime faz uma nova e solene promessa. Ele diz a ela para esperá-lo. Assim que sua jornada terminar, ele voltará para ela e a levará consigo para sua cidade natal no Japão. A promessa de ver o incrível mundo Jack in the Box, onde seu papai cresceu, enche Miu de uma alegria explosiva, afastando toda a tristeza. Naquela noite, todas as garotas se sentam para conversar com Hajime sobre o futuro de Miu nesta vila estúpida. Eles conversam sobre como Hajime vai voltar para encontrar Miu, já que ela se tornou oficialmente sua filha não oficial. Nesse momento, Miu chega como um maldito labrador e pula em seus braços como se não tivesse mais nada para fazer em sua maldita vida. Na manhã seguinte, enquanto o grupo se prepara para partir em seu submarino, Miu entrega a cada um deles um pequeno amuleto feito à mão para dar sorte. Ela fica no cais com sua mãe acenando em despedida, não com lágrimas, mas com um sorriso brilhante e esperançoso, já ansiosa pelo dia em que seu papai retornará para ela. Com isso, Hajime e suas garotas deixam o porto, enquanto a garotinha acena para eles como se fossem vê-la do submarino. Garota estúpida. A cena muda violentamente da pacífica cidade costeira para os frios e paranoicos corredores do Palácio Real do Reino de Hila. Um fenômeno sinistro, que os cavaleiros apelidaram de vazio, está se espalhando pelo castelo, um mal-estar misterioso que drena a moral e a energia dos soldados, deixando-os letárgicos e apáticos. O comandante Meld, o líder inabalável dos cavaleiros, está profundamente preocupado. No entanto, ele afirma que o rei está longe de ser afetado. Em vez disso, ele se tornou mais energizado e fanático, esbravejando sobre entregar o castigo de Deus aos demônios. Meld suspeita de um ataque mágico de origem demoníaca, mas não consegue entender como eles poderiam ter se infiltrado tão profundamente no palácio. Em um momento de desespero silencioso, ele escreve uma carta, um plano de contingência a ser entregue ao duque Zengen de Ankage e a Hajime, caso o pior aconteça. Sua solidão é interrompida por uma batida na porta. É Daisuke Hayama, alegando que precisa discutir algo importante em particular, longe de seus colegas de classe. Meldiver, o comandante atencioso, o convida a entrar, pronto para ouvir seus problemas paternos. Enquanto se sentam, Daisuke parece estranhamente ansioso, mas Meld não dá muita importância. Nesse momento, outra batida na porta. Era José, um dos tenentes de Meld, com um relatório urgente.
Daisuke oferece-se educadamente para esperar lá fora, um gesto que parece perfeitamente normal, mas no momento em que Meld abre a porta, José ataca seu mestre. Meld consegue desviar dos ataques por algum tempo, mas parece que José foi completamente submetido a uma lavagem cerebral pelo vazio. Meld, um veterano de inúmeras batalhas, tenta incapacitar seu subordinado com lavagem cerebral sem matá-lo. Os dois estão presos em uma luta desesperada, e Meld ordena que Daisuke fuja para salvar sua vida. Mas enquanto ele cria uma abertura para a fuga do garoto, uma dor lancinante irrompe de seu lado. Meld olha para baixo, incrédulo, ao ver o aço frio e duro de uma espada perfurando sua barriga. Daisuke e o garoto que ele tentava proteger acabaram de desferir o golpe fatal. Em um corredor escuro do Palácio Real, Shizuku e as garotas do grupo do herói estão inquietas, incapazes de dormir. Uma sensação profunda e inquietante paira no ar. A busca pelos guardas desaparecidos de Aiko-sensei não rendeu nada, e a fé na capacidade do comandante Meld de resolver o mistério é seu único consolo. Mas um nó de pavor está apertando em suas calças. Elas podem sentir que algo está escorrendo por suas pernas. Seus instintos estão brutalmente corretos. No escritório de Meld, a cena é de caos e traição. O comandante está cambaleando, não pela dor física da espada de Daisuke em seu lado, mas pelo choque puro do ato. Ele não consegue compreender como o garoto que tentava salvar poderia se voltar contra ele. Antes que Daisuke pudesse desferir um segundo golpe fatal, Meld reage com os instintos de um guerreiro experiente. Ele libera um poderoso feitiço de impacto, o Martelo Relâmpago, que os arremessa a ele e a Daisuke, como um clássico combatente talibã, dando-lhe preciosos segundos para respirar. Mas, infelizmente, sua fuga é imediatamente cortada por seus próprios cavaleiros, com os olhos vidrados, suas lâminas agora apontadas para ele. Ele está agora cercado por seus subordinados com lavagem cerebral. Enquanto Mel trava uma batalha defensiva desesperada contra seus próprios homens, ele decide recuar e pula da janela. No entanto, ele se sente um pouco solitário, pois ninguém parece atacá-lo. Nesse momento, uma nova figura entra na briga. Uma poderosa mulher mascarada que se move com velocidade e graça desumanas é vista levitando no céu. Ela afirma que a morte de Meld é o que Lord It deseja. Sem mais delongas, ela usa magia brutal e desintegra Meld em minúsculos átomos. Por outro lado, Daisuke, recuperado de seus pequenos ferimentos, exulta sobre o comandante moribundo, seu rosto uma máscara de cruel satisfação. Ele parece ter conversado com uma mulher misteriosa sobre a conspiração em torno do castelo nos últimos meses. Ele finalmente entende que a conspiração é mais profunda do que a conspiração do 11 de setembro, e que eliminar o comandante Meld foi apenas o primeiro grande obstáculo a ser removido. A cena muda para uma estrada aberta e iluminada, onde o veículo de Hajime desliza. Um contraste marcante com a escura intriga da capital. O clima dentro do veículo é leve, mas nesse momento eles notam um pequeno problema à frente. Uma caravana está sob ataque de um grande grupo de eleitores do Partido Republicano, enquanto um bando de guardas estúpidos luta para quebrar a barreira defensiva lançada por alguém do Castelo Mágico. Como a barreira mágica não pode durar muito, ela começa a se desintegrar. Nesse momento, Kaori implora para que ele ajude, seus instintos de curandeira assumindo o controle. Hajime concorda, mas em seus próprios termos. Ele pisa fundo no acelerador, pretendendo eliminar todos os bandidos estúpidos de uma só vez. Ele então esclarece que, se for intervir, não mostrará misericórdia e dormirá com pelo menos uma bandida. Kaori está relutante, mas concorda com sua ideia estúpida. O veículo atravessa as linhas dos bandidos com a força de um trem de carga, arremessando corpos. Enquanto Hajime libera uma chuva impiedosa de tiros das torres do veículo, abatendo os bandidos restantes com brutal eficiência, Kaori salta para curar os guardas feridos. No rescaldo, uma voz familiar a chama. É a princesa Liliana, que estava viajando com a caravana. Ela fica muito feliz em ver Kaori, mas quando se vira para agradecer ao salvador deles, Hajime a encara com um olhar vazio e confuso e pergunta quem diabos ela é. Ele genuinamente não tem memória dessa pequena princesa, fazendo-a sentir-se ligeiramente inferior. A pergunta é um golpe que fere mais do que qualquer espada poderia. Kaori o lembra freneticamente da identidade de Liliana, repreendendo-o por sua péssima memória, enquanto Liliana tenta conter as lágrimas. Uma vez dentro do veículo, Liliana narra a angustiante história de por que ela está tão longe da capital. Ela explica o crescente fanatismo do rei, a estranha doença do vazio que afeta os cavaleiros, e a rotulação oficial de Hajime como herege. A gota d'água dela revela foi testemunhar uma freira da Montanha Divina sequestrar Aiko-sensei. Temendo que todo o castelo estivesse sob vigilância da administração Donald Trump, e sem ninguém em quem confiar, ela fugiu sozinha, esperando encontrar Hajime e Kaori. Ao ouvir isso, a expressão de Hajime endurece mais do que sua salsicha. Ele deixa claro que não tem interesse em salvar o reino, mas Aiko é outra questão. Ele sente um certo grau de responsabilidade por sua situação, já que suas ações a colocaram na mira da igreja. Com um brilho cruel nos olhos, ele declara que seu próximo destino é a Montanha Divina. Ele resgatará sua professora, e se os mentores por trás dessa conspiração entrarem em seu caminho, ele simplesmente terá que esmagar seus traseiros também. Mais tarde, no alto da Montanha Divina, Aiko senta-se sozinha em uma cela de prisão fria e escura, sua magia selada por uma pulseira restritora. Ela pondera sobre o termo irregular, uma palavra que a freira usou para descrever a pessoa que estava atrapalhando os planos de seu senhor.
A única pessoa em quem ela consegue pensar que se encaixa nessa descrição é Hajime. De repente, ela ouve a voz dele, casual e calma, como se ele tivesse acabado de fazer uma visita. Hajime então aparece em sua cela, tendo contornado todas as armadilhas e guardas do labirinto com facilidade. Ele começa a trabalhar na complexa fechadura de sua pulseira de selamento mágico, e a caverna biológica de Ico está tão seca que ela momentaneamente confunde suas ações com alguma cerimônia de penetração. Hajime rapidamente esclarece suas intenções, e a Ico o agradece com uma lágrima escorrendo pela bochecha. Ela finalmente tem a chance de agradecê-lo devidamente por ter salvado sua vida antes e de se desculpar por fazê-lo atirar em seu colega de classe que estava com a mente controlada. Ele segura a mão dela como um arquivo PDF e aceita sua gratidão, mas rejeita categoricamente seu pedido de desculpas, afirmando que ele só faz o que realmente quer fazer. Assim que Hajime a liberta, um alarme ensurdecedor ecoa pela montanha. Os demônios lançaram uma invasão em grande escala ao reino de Hylie. Enquanto Aiko entra em pânico, Hajime diz a ela para se reagrupar com a Monogawa e os outros, enquanto ele cuida de seus próprios assuntos por aqui. Mas a fuga deles é interrompida. Uma figura desce do teto, aterrissando diante deles com uma graça silenciosa e inquietante. É uma mulher de cabelos prateados e olhos dourados sem emoção, vestida com vestes brancas imaculadas, como Mahatma Gandhi. O ar ao redor delas une com um poder imenso e opressor. Ela se apresenta como Noint, uma humilde apóstola de Deus. Sua missão, ela declara com uma impassibilidade arrepiante, é remover as peças desnecessárias do tabuleiro de jogo de seu Deus. O ar na montanha divina crepita com um poder imenso. Noint, a autoproclamada apóstola de Deus, flutua diante de Hajime. Hajime, segurando a confusa Aiko-sensei pela bunda, a descarta como nada mais do que uma marionete de Deus. Quilômetros de distância, na base da montanha, um tremor violento e repentino estilhaça os vidros na noite, enquanto a grande barreira que cerca o reino de Hylie está prestes a desabar. Dentro da capital, Shizuku e o grupo do herói são lançados ao caos. Enquanto as garotas se agitam como os cílios postiços da Kylie Jenner, confusas e sem saber o que fazer, a voz de Tio crepita através de um artefato de comunicação. Ela rapidamente descreve um cenário sombrio para as meninas. Um exército massivo de demônios e monstros apareceu 1 quilômetro ao sul da cidade, liderado pelo mesmo dragão branco que os atacou no vulcão. Era o dragão de Frey que acabara de romper as defesas da capital. Percebendo que estão sob uma invasão em grande escala, o grupo se prepara para mobilizar-se da melhor forma possível. Mas o harém de Hajime tem uma prioridade diferente. Yue e Shea, com seus rostos mascarados de fúria fria, declaram suas intenções. O demônio que montava aquele dragão branco havia ferido Hajime, então seu curso de ação é bem claro. Elas não se juntarão à defesa da cidade, irão diretamente para a Montanha Divina para dar apoio ao seu papai da penetração, vão espancar Friede até ele chorar e então continuarão a espancá-lo, deixando uma princesa Liliana atordoada aos cuidados de Kaori. As duas disparam em direção à montanha, um turbilhão de raiva vingativa, enquanto bem acima, Hajime e Noint estão presos em um impasse silencioso. Ele sabe que não pode lutar uma batalha dessa magnitude enquanto protege a bunda de sua professora. Ele envia uma mensagem telepática para Tio, chamando-a para sua posição para extrair a Ico. Assim que ela parte, o prédio onde Shea e Yui estão é atingido por uma força poderosa, mas elas conseguem evitar o ataque bem a tempo. O General Freyde faz sua aparição junto com seu comandante Mikhail, e eles entram em batalha. O campo de batalha se expande enquanto o exército demoníaco intercepta Yue e Shea. Freyde Bagua, montado em seu dragão branco, ordena que seu esquadrão Águia Negra enfrente Shea, enquanto ele pessoalmente confronta a garota de cabelos loiros. Ele está ardendo com um único propósito, vingança. Mikhail grita com Shea, exigindo saber se ela se lembra da demônia ruiva que ela assassinou no grande labirinto de orcos. Ele revela que a mulher, Ketleia, era sua amada esposa que costumava fazer-lhe sexo oral todas as noites. Shea, no entanto, permanece completamente inabalável. Ela calmamente aponta que Ketleia pode ter sido boa de boquete, mas Hajime ofereceu poupá-la se ela recuasse. Ela não tem interesse em ouvir a história triste de uma inimiga que ela mesma matou. Enfurecido pela sua insensibilidade, Hajime ordena que seus homens ataquem de todos os ângulos. A luta é uma exibição brutal de táticas contra poder bruto. Os magos de Mikhail tentam imobilizar Shea com ataques à distância, mas ela é uma força da natureza, seus movimentos um turbilhão de destruição. Ela salta, desvia e esmaga através de suas fileiras, seu martelo de guerra esmagando tudo em seu caminho. Um dos tenentes de Mikhail consegue acertar um golpe com uma agulha de pedra, mas Shea simplesmente o ignora, seu corpo brilhando com uma magia de quase restauração autoproclamada. Com um sorriso selvagem, Shea libera uma tempestade de raios do céu, dizimando o esquadrão e deixando Mikhail a observar horrorizado enquanto este monstro dilacera suas forças de elite. Simultaneamente, Yue enfrenta um esquadrão de magos liderados por Friede, que empunham um artefato que anula a magia, mas Yue não é uma conjuradora comum. Ela invoca 5 dragões colossais feitos de magia pura, os 5 dragões celestiais que sobrecarregam os magos com sua escala e poder absolutos. Enquanto eles recuam, Friede mesmo libera seu feitiço mais poderoso, uma magia da Era dos Deuses chamada Fissura do Vazio. O ataque rasga um buraco em sua cueca, mas a energia é extremamente fedorenta e destrutiva. No entanto, Yui contra-ataca com um ataque terrivelmente pessoal. Usando um feitiço de reversão de renascimento, ela força a reabertura da profunda e grave ferida que Hajime havia infligido a Friede no vulcão, fazendo-o gritar de agonia. Percebendo que não pode vencer e com suas forças sendo derrotadas, Friede é forçado a uma retirada humilhante, como um covarde absoluto.
Por outro lado, Hajime pode sentir o poder de Noint, uma precognição assustadoramente precisa que parece antecipar cada um de seus movimentos. Mas Noint está igualmente cautelosa com ele. Ela não consegue entender como ele sobreviveu ao labirinto vulcânico, e sua aterrorizante vontade de viver o torna um inimigo perigosamente imprevisível. Ela decide eliminar Aiko primeiro, mas seu ataque é recebido com balas ejaculadoras de Hajime. Com uma explosão de velocidade, Noint encurta a distância, sua espada um borrão de luz prateada, e os dois ficam presos em um duelo mortal de alta velocidade. A Batalha da Montanha Divina é intensa enquanto eles se chocam. A luta de Hajime com Noint é uma disputa desesperada, suas habilidades precognitivas e esgrima impecável a tornam quase intocável. Pior ainda, o próprio ar da montanha está imbuído de um campo de enfraquecimento mágico, um antigo sistema de defesa estabelecido pela igreja. Hajime percebe que este é o território inimigo. Ele tenta argumentar com Noint, apontando a invasão demoníaca abaixo e questionando por que ela está perdendo tempo com ele quando o reino está prestes a cair. A resposta dela é arrepiante. Se o reino cair, então essa é simplesmente a conclusão desta era. Os humanos não são nada mais do que peões para o deus idiota dela. Para afastar o tédio e algumas coisas de bunda ocasionais, Hajime a pressiona, confirmando o que aprendeu com os libertadores. Errit é um deus entediado e malévolo, jogando dos dois lados. Ele oferece uma solução simples. Se ele é uma anomalia, por que não apenas mandá-lo de volta ao seu mundo original? Noint nega categoricamente o pedido. Seu senhor, ela explica, deseja sua morte, não qualquer morte, mas uma específica e divertida diante de uma multidão, enquanto se fala sobre violência armada. Ele deve superar cada obstáculo, ganhar um poder imenso e reunir aliados fortes apenas para morrer tragicamente, a meio caminho de seu objetivo, afogando-se no máximo de desespero e arrependimento possível. Isso, ela conclui, é o melhor entretenimento que ele pode oferecer. O rosto de Hajime endurece em uma máscara de puro desgosto e ele diz a ela para chupar seu pinto com todo o respeito. Assim que a batalha deles está prestes a escalar, uma forma negra massiva obscurece a lua. Tio chega em sua forma de dragão completa, descendo para pegar Aiko. Enquanto ela voa com a professora, Aiko grita para Hajime ficar seguro. Com sua preciosa carga agora protegida, Hajime está finalmente livre para lutar sem restrições. Ele se vira para encarar Noint, seu olho vermelho demoníaco brilhando com intenção assassina, enquanto a verdadeira batalha está prestes a começar. Enquanto Tio risca o céu em sua forma de dragão, Aiko-sensei, agarrada com segurança em seu aperto, recusa-se a ser um peso morto como Jake Paul. Tio diz a ela que depois de deixá-la em um local seguro, ela terá que retornar para apoiar Hajime em sua batalha. No entanto, Aiko quer fazer mais do que apenas esperar como uma trabalhadora de penetração nas ruas de Las Vegas. Com uma máscara de determinação feroz, ela declara que, mesmo que lhe falte experiência em combate, seu poder mágico bruto está no mesmo nível do herói. Ela não pode simplesmente fugir enquanto seu aluno luta. Em uma chocante demonstração de resolução, Aiko morde o próprio polegar, tirando sangue, e começa a tecer um feitiço complexo no dorso de sua mão. Tio, reconhecendo a vontade inabalável em seus olhos, concorda em deixá-la ajudar se ela insistir. Agora, enquanto elas cruzam o céu, as garotas estão determinadas a demolir seus inimigos juntas. De volta à Montanha Divina, a batalha horripilante entre Hajime e Noint é um turbilhão de aço e magia. Noint é uma arma perfeita, seus movimentos impecáveis, suas habilidades precognitivas permitindo que ela contra-ataque cada movimento de Hajime. Hajime, empurrado para a defensiva, é forçado a usar uma manobra arriscada, criando uma explosão localizada para ganhar distância. Por horas ele é incapaz de sequer tocá-la com suas armas. Enquanto Noint permanece calma, Hajime percebe que seu poder mágico não está diminuindo em nada. No entanto, ele então a ataca com uma saraivada de balas perfurantes, uma jogada desesperada para encontrar uma brecha em sua defesa perfeita. Para sua surpresa, uma das balas encontra seu alvo, uma leve ferida de raspão que, no entanto, é uma vitória. É a primeira vez que ele consegue sequer tocá-la. A pequena vitória lhe dá uma abertura. Ele libera uma barragem de mísseis, mas Noint os corta sem esforço, suas 13 espadas sagradas se movendo melhor do que a salsicha mágica de Hajime. Enquanto ela se aproxima para o golpe final, Hajime revela sua verdadeira armadilha. As balas que ele disparou antes não eram apenas balas, eram drones controlados remotamente. Agora posicionados bem atrás de sua máquina de peido divina, eles liberam um feixe concentrado de energia, um ataque de pinça que Noint não consegue evitar completamente. A explosão a atinge como um bazuca, estilhaçando suas vestes sagradas e a enviando ao chão. Por um momento, parece que Hajime venceu. Mas, enquanto a fumaça se dissipa, Noint se levanta como um agente funerário, seu corpo machucado, mas seus olhos dourados tão vazios e sem emoção como sempre. Assim que a luta deles está prestes a recomeçar, uma explosão cataclísmica abala toda a montanha. Uma onda de ar superaquecido imbuído de poder dracônico os atinge. Acontece que Tio e Aiko chegaram ao local e sua entrada é tudo menos sutil. Aiko, ao que parece, usou sua habilidade única de fazendeira chamada aceleração de fermentação no ar ambiente, criando uma enorme nuvem invisível de seu peido nojento. Tio então a incendeia com seu sopro de dragão. A explosão resultante não apenas vaporiza a barreira defensiva da igreja, mas também oblitera todo o santuário sagrado e todos os paladinos dentro dele. O puro poder destrutivo e heterodoxo de uma fazendeira e um dragão trabalhando em conjunto deixa até Hajime momentaneamente atordoado.
Aiko, horrorizada com seu próprio sucesso devastador, só consegue gaguejar, insistindo que não sabia que estava sofrendo de gastrite. No entanto, o reencontro deles é interrompido pela aparição de uma figura silenciosa, tipo Andrew Tate, que lhes pede para seguir sua liderança. O Homem Careca os leva a uma câmara escondida na Romênia, o verdadeiro coração do Labirinto da Montanha Divina. Aqui eles encontram o testamento final do Libertador, Laos Barn. Seus escritos revelam o conceito do labirinto. Não era um teste de força, mas de vontade. Para conquistá-lo, um desafiante tinha que ter já limpado outros 2 labirintos, não possuir fé no deus Errit, e ter derrotado um poder divino, todas as condições que Hadme havia cumprido sem saber no momento em que derrotou Nuint. Com a prova final de conquista e a magia antiga da magia espiritual garantidas, sua busca está completa, mas não há tempo para celebrar esta pequena e estúpida vitória. A invasão demoníaca da capital está em pleno andamento e eles devem se apressar para salvar seus amigos e familiares. A cena retrocede algumas horas, para o momento em que a grande barreira se estilhaçou. Shizuku e Amanogawa são acordados pelo som. Amanogawa, sempre impulsivo, quer atacar imediatamente, mas Shizuku, sendo a estrategista cuidadosa, insiste que eles se reagrupem com o comandante Meld primeiro. Seu argumento é reforçado quando sua empregada Mia aparece, relatando que o exército demoníaco invasor soma mais de 100 mil. Um assalto frontal seria um movimento estúpido. Então eles reúnem o resto do grupo do herói e seguem para o centro de comando, sem saber que o corpo de Meld está agora sendo comido por larvas sagradas. Para sua surpresa, eles são recebidos não por Meld, mas por seu tenente Josie, que meio que se parece com Ellen DeGenerate. Ele afirma que o comandante está ocupado com assuntos importantes e os direciona para o centro do salão, declarando que o herói Amanogawa é seu farol de esperança. A suspeita de Shizuku dispara porque ela tem um pressentimento de que algo está terrivelmente errado. Enquanto José ergue uma bola de cristal, supostamente para sinalizar o início do contra-ataque deles, a sala é inundada por uma luz ofuscante e desorientadora. Acaba sendo uma armadilha, e uma saraivada de correntes seladoras de magia irrompe do chão, prendendo Amanogawa e os outros, deixando-os impotentes. Apenas Shizuku, cujos sentidos estão em alerta máximo, consegue evitar o ataque inicial. Cavaleiros reais, com os olhos brilhando com uma luz escura e malevolente, os cercam. Eles não são nada mais do que marionetes com a mente controlada, como fãs da Taylor Swift. Enquanto Shizuku se prepara para lutar, Mia, a empregada aterrorizada, grita por ajuda. Shizuku corre para o lado dela, oferecendo proteção, mas ao se aproximar, a expressão de medo de Nia se transforma em um olhar frio e vazio. Com um movimento rápido e fluido, ela saca uma lâmina escondida e a crava no flanco de Shizuku. A traição é tão repentina que Shizuku só consegue olhar para a ferida em descrença atordoada. Das sombras, uma palma lenta e zombeteira ecoa pelo salão. Eiri Nakamura, sua doce e alegre colega de classe, emerge com um sorriso sádico e exultante estampado em seu rosto. Ela aplaude Nia por sua performance, revelando que ela havia acabado de preparar a empregada para este ato final devastador. A verdade amanhece para Shizuku, com uma clareza horripilante. Eiri, a garota em quem todos confiavam, é a traidora, a mente por trás de tudo, que tem manipulado os fios o tempo todo, transformando seus amigos e aliados em marionetes sem mente para sua própria diversão distorcida. O Salão do Trono é uma cena de desespero total. Os heróis estão acorrentados e impotentes, Shizuku sangrando no chão, enquanto todos são forçados a observar Eiri Nakamura, sua ex-amiga, caminhar pela sala como Hillary Clinton depois de 3 taças de vinho. Ela se aproxima do Amanogawa contido, seus olhos brilhando com uma adoração doentia e obsessiva. Ela prende uma coleira seladora de magia em seu pescoço e, em uma exibição grotesca de posse, lhe dá um beijo profundo e possessivo, com saliva escorrendo como um dálmata. Eiri então se vira para uma Shizuku horrorizada e explica suas motivações com uma alegria arrepiante. Ela sempre quis Amanogawa, e para tê-lo só para si, ela precisava tirar o lixo, todos os amigos e camaradas que o cercavam. Eiri está grata por todos terem sido transportados para este mundo, onde eliminar pessoas é muito mais fácil do que no Japão. Sua confissão arrepiante continua enquanto ela revela a verdadeira natureza de seus aliados com a mente controlada. Eles não estão apenas sendo controlados, eles estão mortos. Usando sua necromancia única de ligação espiritual, ela pode preservar as memórias e padrões de fala dos recém-falecidos, criando marionetes leais e perfeitas. Seu plano é eliminá-los todos e transformá-los em sua coleção pessoal de bonecas, com Amanogawa como a joia da coroa, um príncipe que só olhará para ela, só falará as palavras que ela quer ouvir. Enquanto os heróis gritam de horror, ela coloca seu plano em ação. Eiri ordena que o cavaleiro com a mente controlada, Ryuichi, seja executado. Enquanto ele cai como um saco de cebolas, ela lança seu feitiço, e seu cadáver se levanta agora mais um de seus brinquedos sem mente. Eiri então volta sua cruel atenção para Suzu, a outra melhor amiga de Shizuku. Ela agradece a Suzu por ser uma peão tão útil e ingênua, explicando que ser a melhor amiga de Suzu foi a cobertura perfeita para se aproximar de Amanogawa. A revelação estilhaça Suzu, deixando-a em um estado catatônico de choque. Com seus peões descartados, Eiri se concentra em seu alvo principal. Ela revela a Shizuku sua fantasia mais profunda e revoltante. Reanimar Shizuku como uma marionete e forçá-la a brincar com o ping-pong de Kaori, apenas para ver a expressão no rosto de Kaori quando ela for agradada por sua própria melhor amiga. Naquele momento, ela ergue sua espada para o golpe final, mas assim que ela desce, uma barreira brilhante de luz irrompe ao redor de Shizuku. Kaori chegou, junto com a princesa Liliana, seu rosto uma máscara de fúria justa, mas sua intervenção desesperada é imediatamente complicada. Daisuke, com seu braço se regenerando de uma ferida grave, aparece atrás deles, com um grito insano e triunfante de "Finalmente a peguei".
Ele avança pela princesa e crava sua espada profundamente no peito de Kaori. A sala inteira congela. Em poucos segundos, Kaori desaba com uma expressão de descrença atordoada em seu rosto. Enquanto Daisuke se debruça sobre ela com sua mente mumificada e distorcida, ele está convencido de que este ato finalmente conquistou o amor dela sobre Hajime. Enquanto Kaori sangra até a morte, ela usa o resto de suas forças para lançar um feitiço final desesperado, um fluxo de éter que estilhaça as correntes seladoras de magia em Amanogawa e nos outros. Em segundos, o Salão do Trono irrompe em uma batalha caótica e desesperada. Amanogawa, Ryutaro e os outros lutam com fúria renovada, mas estão irremediavelmente superados pelo exército de marionetes de Eiri, que agora inclui seus amigos e até mesmo o cadáver reanimado do comandante Meld. Amanogawa, forçado a lutar contra seu antigo mentor, é dominado pela culpa e hesitação, permitindo que Eiri lhe dê um beijo envenenado, paralisando-o completamente. Assim que toda a esperança parece perdida, o teto do Salão do Trono explode para dentro. Hajime Nagumo chegou, e ele não está sozinho. Descendo do céu estão Tio e Aiko Sensei, com seus rostos parecendo guerreiras vikings. Hajime absorve a cena em um único olhar frio. Os heróis derrotados, Shizuku ferida e Kaori jazendo morta no chão. Uma onda de raiva apocalíptica e silenciosa emana dele, tão palpável que congela a sala inteira. Por outro lado, Daisuke, vendo seu rival, imediatamente tenta usar o cadáver de Kaori como moeda de troca, oferecendo-se para deixar Hajime tê-la se ele os ajudar. A resposta de Hajime é uma única bala, cheia de desprezo, que arranca a mão de Daisuke. Enquanto Eiri usa suas marionetes sem mente contra ele, Hajime se move com uma velocidade inumana e aterrorizante. Ele desvia, tece e mata sem esforço cada movimento com um borrão de eficiência brutal. Ele massacra o comandante Meld e Ryuichi reanimados sem um momento de hesitação, seus corpos desintegrando-se sob seu poder. Então Hajime diz a Shizuku e aos outros para se abaixarem antes de liberar uma tempestade de tiros de suas pistolas. As balas ricocheteiam pela sala com uma precisão impossível, eliminando cada uma das marionetes de Eiri em questão de segundos. Agora ele está diante de uma Eiri aterrorizada, com sua arma apontada para sua estúpida cabeça japonesa. Mas antes que ele possa puxar o gatilho, Daisuke, consumido por uma raiva louca, o ataca por trás. Hajime nem se vira, ele dá um tapa em Daisuke com seu braço protético. O golpe é tão poderoso que estilhaça seus ossos e o envia voando através de uma parede e para fora do palácio, onde ele despenca na horda de monstros abaixo. Com as ameaças imediatas neutralizadas, Hajime volta sua atenção para a verdadeira crise. Tio confirma que o espírito de Kaori ainda está ligado ao seu corpo, mas o tempo está se esgotando. Naquele momento, Frei Bagua aparece na entrada estilhaçada do Salão do Trono, flanqueado por seu exército demoníaco. Ele tenta usar os heróis sobreviventes como reféns, mas Hajime não está com humor para negociações. Ele afirma friamente que não tem aliança com o reino ou com os heróis, pois o destino deles não é sua preocupação. Ele então dá a Fried um ultimato simples: saia da sua vista, ou ele e todo o seu exército de 100 mil homens serão vaporizados como crianças palestinas. Para enfatizar sua ameaça, ele invoca um canhão orbital gigantesco, cujo laser de mira pinta um ponto carmesim na testa de Fried. Humilhado e completamente aterrorizado por esse poder desconhecido, Fried recua mais uma vez, jurando vingança para o futuro. Com a batalha terminada, o verdadeiro custo emocional se manifesta. Shizuku, com seu corpo e espírito quebrados, só consegue encarar a forma sem vida de Kaori. Hajime ordena que seus companheiros ajam. Sha deve cuidar do corpo de Kaori, enquanto Teiyo, Yue e Aiko Sensei devem se preparar para um ritual desesperado de alto nível no topo da Montanha Divina. Ele então se vira para a devastada Shizuku, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. Ele diz a ela para aguentar, para acreditar neles. Ele a olha diretamente nos olhos e faz uma promessa solene e inquebrável. Você verá Kaori novamente e apalpará as bolas dele em breve. No rescaldo silencioso da invasão devastadora, a princesa Liliana documenta meticulosamente a verdade do ataque. Seu relatório detalha como Eiri Nakamura, sua colega de classe traidora, orquestrou todo o caso, formando uma aliança profana com os demônios. Usando sua necromancia distorcida, ela reanimou o cadáver da general demônio Catleia do labirinto de Orcus, usando-o como um mensageiro sombrio para estabelecer contato. Em troca de conceder aos demônios acesso à capital, ela garantiu sua própria liberdade e a de sua obsessão, um Amanogawa. O relatório também observa a perda de vidas entre os estudantes invocados, Daisuke Ryama, Reiichi Kondo e o mais trágico, Kaori Shirasaki. No pico da Montanha Divina, a atmosfera está pesada com luto e um desejo por uma penetração profunda. Hajime encontra Aiko Sensei sentada sozinha, com um olhar vazio nos olhos. Ele diz a Aiko que ela não precisa forçar um sorriso. Ele sabe que ela está carregando o peso das mortes de seus alunos, especialmente daqueles que ele foi forçado a exterminar. Aiko admite que, embora nunca possa perdoar o que Daisuke fez, ela esperava que ele pudesse viver para expiar seus pecados. Mas ela também entende a raiva de Hajime. Aiko confessa sua própria culpa pela destruição da igreja sagrada, reconhecendo que participou voluntariamente de um ato que sabia que poderia tirar a vida de todos lá dentro. No entanto, ela não se arrepende de sua escolha, pois foi necessário para ajudá-lo e proteger seus alunos, mas o peso disso é imenso. Hajime, em um raro momento de vulnerabilidade, faz um pedido egoísta. Ele pede a ela para continuar sentindo essa culpa, para carregar esse peso, porque essas emoções humanas são algo que ele não consegue mais sentir de verdade. Ele diz a Arata que ela pode ser seu exemplo do que significa ser humano, um farol para guiá-lo de volta a uma vida normal quando ele finalmente retornar ao Japão. Mas ele adiciona uma ressalva crucial. Se a dor se tornar insuportável, ela pode chorar em seu pênis. A inesperada gentileza rompe sua compostura, e ela finalmente deixa as lágrimas caírem, apoiando-se em seu aluno para apoio. 5 dias depois, os heróis estão em um penhasco com vista para
para a capital em recuperação. Shizuko olha para o céu, sua expressão uma mistura de esperança e pavor. Amanogawa, ainda lutando com seus próprios fracassos, expressa sua desconfiança em relação a Hajime, quase esperando que ele não retorne. Mas assim que ele fala, uma forma escura familiar desce das nuvens. É Hajime, mas ele está sozinho. Ao aterrissar, a primeira e única pergunta de Shizuku é um desesperado e ofegante. Onde está Kaori? Hajime cripticamente diz a ela que Kaori estará aqui a qualquer momento, mas que ela parece um pouco diferente e que não é absolutamente culpa dele. Antes que Shizuku possa processar este aviso bizarro, uma voz chama de cima. Uma figura em armadura branca imaculada, com cabelos prateados marcantes e olhos dourados penetrantes, salta de uma plataforma flutuante e aterrissa graciosamente diante deles. É o rosto de Noant, a apóstola de Deus, mas a voz que sai é inconfundivelmente a de Kaori. Ela alegremente cumprimenta uma Shizuku atordoada, confirmando que é realmente ela. Viva e bem, as duas melhores amigas compartilham um reencontro emocionante e choroso, seu laço inquebrável pela própria morte. Hajime explica a verdade impossível usando a antiga magia de restauração. Eles conseguiram preservar a alma de Kaori e transferi-la para o corpo reparado de Noant. O corpo original de Kaori foi perfeitamente curado, mas foi a própria Kaori quem solicitou o novo e mais poderoso recipiente. Ela queria ser mais forte, lutar ao lado dele sem ser um fardo. Seu corpo original, ele os assegura, está seguramente preservado em um estado de animação congelada, pronto para ela retornar quando quiser. Shizuku, embora sobrecarregada, só consegue suspirar. Sua melhor amiga sempre teve um talento para o dramático, e este é seu gesto mais grandioso até agora. Ela se vira para Hajime e seus companheiros e oferece a eles sua mais profunda e sincera gratidão por salvar sua melhor amiga. Amanogawa confronta Hajime, exigindo saber por que ele nunca lhes contou a verdade sobre o deus Erhit. Hajime zomba disso, apontando que eles nunca teriam acreditado nele, e o teriam simplesmente rotulado como herege, o que eles fizeram de qualquer forma. Amanogawa, preenchido com um renovado, mas equivocado senso de propósito, declara sua intenção de salvar o mundo e pede para se juntar a Hajime na conquista dos labirintos restantes para obter o poder de fazê-lo. Shizuko, Suzu e os outros ecoam seu pedido, cada um querendo se tornar forte o suficiente para proteger a si mesmos e seus amigos. Hajime inicialmente recusa, vendo-os como nada além de um incômodo, mas enquanto todos imploram a ele, uma ideia se forma em sua mente, um olhar frio e calculista em seus olhos. Ele concorda com uma casualidade que alarma seus próprios companheiros. Yue, Shea e Tio imediatamente entendem seu verdadeiro motivo. Ele não os está aceitando como aliados, ele os está recrutando como escudos de carne descartáveis e isca para os labirintos traiçoeiros à frente. Ele vê isso como uma maneira brutalmente eficiente de fortalecê-los, minimizando o risco para seu próprio grupo. A refeição da noite que se segue é um caso caótico e estranho. Yue, Shea, Kaori e Tio competem para alimentar Hajime, para o grande desconforto de Shizuko e dos outros. A cena é interrompida quando Tio exige ruidosamente sua recompensa por ajudar a salvar Aiko-sensei. Seu pedido é, como esperado, que Hajime brutalize sua retaguarda com sua vara escura, rígida e grossa, assim como ele fez quando se conheceram na primeira temporada. Seu convite descarado envia Aiko-sensei a um frenesi de pânico, enquanto o resto do grupo observa em silêncio atordoado. Hajime, levado ao seu limite, decide conceder seu desejo, invocando um Pale Bunker tão massivo e ameaçador que até os desejos masoquistas de Tio se transformam em terror genuíno, forçando-a a implorar ajuda às suas colegas do harém. Ao amanhecer, Hajime está sozinho, olhando para o horizonte. Yue se junta a ele, e ele fala de seu verdadeiro objetivo, aquele que o mantém avançando. Para terminar essa jornada rapidamente e ir buscar Mil, os dois grupos se reúnem, prontos para partir. O grupo de Hajime, agora expandido com a relutante adição do grupo do herói e da princesa Liliana, parte para seu próximo destino, o grande labirinto nas florestas orientais. Ao iniciarem sua nova jornada, o caminho à frente é incerto, repleto de perigos e da ameaça iminente de um deus louco. Mas pela primeira vez, todos estão avançando juntos, uma força desajustada, disfuncional, mas inegavelmente poderosa, pronta para desafiar seu destino e conquistar seu próprio futuro. Se você quer que cobramos a terceira temporada deste anime, comente Melancia Suculenta abaixo. Até lá, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos.